O Patius estava prestes a enlouquecer, eu disse claramente que não era traição. De repente, pareceu que havia alguém atrás, mas ele apenas se inclinou, tentando não fazer barulho. Ele se virou e viu um soldado tentando caminhar silenciosamente atrás dele. Assim que viu Patius se virar para olhar, ele gritou alto e bateu palmas como se não quisesse ouvi-lo falar, virou-se e saiu correndo rapidamente. Ele ficou ali com uma grande dúvida. Por que eles eram tão leais a ele? Neste momento, na Academia Real de Cairo, a luz dourada do entardecer brilhava. Loren praticava esgrima com um fantoche de palha. Ele golpeou o espantalho sem vida. O suor escorria pela sua testa. Loren lembrou-se do que Hans havia dito sobre a mudança no comportamento do jovem mestre Romain. Ele estava de bom humor ultimamente. Ele cerrou os dentes, irritado. O que exatamente aconteceu com Romain? Loren furiosamente cravou sua espada no espantalho de madeira mais duro, desde o bobo de Dimitri até o mais jovem cavaleiro. O herói que finalmente derrotou os invasores do Cairo. Ele continuou se culpando se Romain conseguiu mudar tanto. Ele pensou novamente no valentão William, bravo. Por que ele continuava marcando passo, sempre tão infeliz? Loren quase se vingou do espantalho de madeira, mas, como estava cansado demais da luta, deitou-se na grama, ofegante. Ele fechou os olhos, mas ainda podia sentir algo se aproximando. Aconteceu que Romain estava parado na frente dele em algum momento. Ele levantou a voz e perguntou, "O que você está fazendo?" Loren ficou um pouco surpreso. "Senhor Romain." Ele perguntou, "Hans me disse que você estava me procurando." Loren estava agora parado na frente dele. "Não dê ordens, agora diga qual é o problema." Ele coçou a cabeça, envergonhado, e gaguejou, "Não é nada." Ele olhou para ele com olhos frios e disse, "Patético." Então ele se virou resolutamente e foi embora. Ao vê-lo partir, ele se assustou, olhou para ele e gaguejou. Loren gritou, "Eu disse, direi tudo." Sério, Romain sente vontade de dar um soco nesse cara. Na luz do entardecer, a voz de Loren soou suavemente. "Quando ouvi pela primeira vez aqueles rumores sobre você, não acreditei no começo." Ele sentou-se na cadeira e disse lentamente, "Você em minha memória. É alguém que nunca se importa com conhecimento e pode até pedir para outros irem lá embaixo em seu nome." Romain pensou consigo mesmo. Cerca de 1 ano atrás, hein? Não faz tanto tempo assim. Loren cerrou os punhos e continuou. "Mas, comparado à última vez que nos encontramos, você se tornou uma pessoa completamente diferente. As pessoas agora o chamam de herói do Cairo. O que aconteceu que fez você mudar tanto?" Ele chorou amargamente. "No passado, nem você nem eu conseguíamos corresponder às expectativas das pessoas ao nosso redor. Eu também quero ser como você." Lembrando do tempo com seu pai, sendo cuidado por ele, ele desejou. Ele também queria se tornar um filho que deixasse seu pai orgulhoso. Loren disse enquanto chorava, "Não o filho que sempre fingia estar bem, ainda bem. Eu só consegui sorrir sem jeito quando o conheci. Eu realmente queria poder mostrar a ele minhas próprias conquistas." Romain ficou ao lado dele com os braços cruzados, observando-o chorar, pensando consigo mesmo, "O menino ainda é jovem." Ele ainda não tinha 18 anos, ainda não era forte o suficiente para aceitar essa dura realidade. Ele olhou para a ponta do sapato e se perguntou, "O que devo fazer com ele?" Para ele, o povo deste lugar havia aceitado um novo romano. Eles decidiram não se apegar à imagem do velho romano e concordaram em dar a ele uma segunda chance. Ele abaixou a cabeça, pensando, deveria fazer o mesmo, seja com Loren ou com Rodvel. Não devemos julgá-los com base em velhas memórias, mas deve julgá-los com base no que foi vivenciado pessoalmente. Ele se aproximou e chamou, "Loren." Ele olhou para cima e disse, "Eu também não quero que alguém com o mesmo sobrenome que eu seja menosprezado." Romain estava sério. Isso afetaria a honra da família Dimitri. "E você?" Loren olhou para o irmão com lágrimas nos olhos e respondeu, "Minha resposta é que eu também sou qualificada. Vá provar seu valor no teste de esgrima da academia. Na minha vida anterior, meus irmãos e eu tivemos que matar um ao outro. Mas agora que sou romano, tudo mudou. Eu também quero dar uma chance ao meu irmão nesta vida." O instrutor reuniu todos no saguão para guardar o anúncio. "Agora, para o teste de esgrima, o primeiro é." Cada par foi chamado para competir. Loren silenciosamente determinou. "Meu irmão disse para obter a resposta. Então tenho que provar meu valor neste teste de esgrima." O instrutor o chamou. Próximo Loren Dimitri. Dando um passo à frente, ele gritou, "Sim." E chamando outro homem, William Castro, ele disse orgulhosamente, "Isso é interessante." Ele sorriu maliciosamente. "Você só quer me confrontar, hein? Desta vez vou mostrar minha habilidade." O instrutor instruiu, "Este teste não é sobre ganhar ou perder. Apenas observe o progresso deles, para não exagerar." 1 hora, começou a fazer a atmosfera se tornar estresse. Assim que terminou de falar, William pegou sua espada e correu em direção a Loren para atacar primeiro. Ele zombou, "Loren, seu fraco." Ele atacou furiosamente, estava tudo acabado. William balançou sua espada orgulhosamente, a espada quase caiu na cabeça de Loren. Ele pensou desesperadamente, era isso.
Lauren de repente se lembrou do que Roman lhe disse durante o teste de esgrima. Aqueles que olham para você de cima, mostre a eles do que você é feito. Ele imediatamente, sem hesitação, balançou sua espada debaixo do queixo de William para cima. Ele cerrou os dentes e xingou, seu filho da puta. Lauren estava determinado em seu coração. Ele tinha que se lembrar, então era hora de provar a si mesmo. Ele estava determinado, eu posso fazer como você. Então ele contra-atacou ferozmente. William continuou xingando. Porra, seu bastardo. Ele golpeou ferozmente com sua espada. Lauren desviou a tempo. Ele balançou a espada com força em William, prometendo a si mesmo, eu definitivamente farei isso. Após a batalha, Lauren acordou e o instrutor imediatamente o elogiou. Vejo que você melhorou. Ele se sentou lentamente e o instrutor continuou. Assim que William continuou a atacar pela segunda vez, você o atingiu. Se eu não tivesse recebido aquele ataque de frente, não conseguiria me levantar agora. Você se saiu muito bem. Fiquei observando você esse tempo todo. Você não é desprovido de talento. Como sempre tive uma mentalidade medrosa, sempre me encolho. Não percebi e não desenvolvi todo o meu potencial. Foi assim da última vez, mas no teste de hoje contra William, acho que você passou. Lauren ficou surpreso ao ouvir o elogio do professor. Professor, você está falando sério? O instrutor disse francamente, não há necessidade de eu mentir para você. Você deve acreditar em si mesmo. Agora ele estava em lágrimas ao ouvir a avaliação séria do instrutor. Vejo que suas habilidades e as de William não são tão diferentes, então não tenha mais medo. Se você não tem uma mentalidade forte, não pode fazer nada. Lauren abaixou a cabeça e parou de chorar. Obrigada, professora. Do outro lado, William estava furioso. Droga. Os dois homens que o seguiam aconselharam. Calma, isso mesmo, calma primeiro. Seu rosto escureceu. Aquele cachorro Lauren Dimitri, eu o deixei ir nas últimas vezes. Agora ele está se rebelando contra mim e ousa me olhar com esse olhar. William não conseguiu conter sua raiva e gritou. Você não pode deixar isso passar, seu bastardo Lauren, eu vou cortar sua mão. Os dois juniores ficaram chocados ao ouvir isso. Vocês precisam ir tão longe? Vocês não sabem quem é o irmão de Lauren Dimitri. Ele é Roman Dimitri, o herói de todo o Cairo. Se você exagerar, isso levará a conflitos entre as famílias. William olhou com indiferença. O herói do Cairo. E daí? Eu sou o filho mais velho daquela família Castro. Mas então o que ele vai fazer comigo? Meu pai é muito próximo do Marquês Benedict. Não importa o que eu faça, ninguém no Cairo ousará me tocar. William imediatamente se tornou arrogante. E daí se ele é um herói? Eu vou mostrar a ele. Ele é inútil diante do poder real. Então ele ordenou. Ei, tragam Lauren aqui para mim. Se ele ousar resistir, batam nele até a morte. Roman apareceu de repente na porta e perguntou a eles. O que vocês acabaram de dizer? Digam de novo. William ficou surpreso. Roman Dimitri? Roman perguntou novamente. Diga-me novamente, o que você vai fazer com meu irmão? Eles tremeram quando viram, mas William ainda tentou agir como se estivesse bem. Se você quiser ouvir, eu conto. Diante do poder real, você também. Antes que ele pudesse terminar a frase, Roman correu e o estrangulou. Roman perguntou enquanto o pegava no colo. Você sabe qual foi seu erro? Seu aperto aumentou, dificultando a respiração de William, mas ele ainda não o soltou. Isso não é sobre incomodar Lauren. Mas eu ouvi tudo o que você disse, ousando intimidar Lauren Dimitri e menosprezar esse Roman Dimitri. Ele olhou sem emoção. Você ousa menosprezar minha família. Então Roman soltou. Leve-me para sua casa. Rápido. William ajoelhou-se e respirou fundo. Roman agora estava cheio de energia. Se você não é um tolo, então o que é? Eu também quero saber como é o poder real. Nessa época, na casa do nobre Conde Castro, o Visconde Patios se surpreendeu. Tudo fracasso. O caminho para o sucesso está tão aberto e mesmo assim você não o aceita. É por isso que odeio lidar com eles. O Conde Castro respondeu alegremente enquanto segurava sua xícara de chá. As pessoas comuns têm uma visão muito limitada. Vocês precisam ter paciência. Esse Roman Dimitri é tão importante? Ele perguntou. O Visconde Patios respondeu. É claro que o Marquês Benedict colocou todos os seus esforços em recrutá-lo. Ele cobriu a boca e sussurrou. Vou lhe dizer uma coisa. O Marquês quer que Roman seja seu genro. O Conde Castro ouviu e sorriu sinistramente. Sério? Tenho que ir encontrá-lo algum dia. Se eu tiver a oportunidade no futuro, irei com ele. Assim que ele terminou de falar, ouviu-se um som apressado de alguém correndo do lado de fora, fazendo com que o Conde Castro se perguntasse. O que foi? William abriu a porta e gritou. Pai. Ele ficou um pouco surpreso. William e Roman Dimitri? Então William contou tudo e se viu como vítima. Pai. Você sabe o que Roman Dimitri fez comigo? Um plebeu ousa ameaçar o filho mais velho da família Castro. Ele foi astuto. Então, William insistiu. Então você, de repente, ele gritou para ele, cale a boca. Então ele o agarrou pelo colarinho e o xingou. William, você sabe em quem está tocando? Roman é o herói que salvou o Cairo. Então ele jogou William no chão. Você ousa falar assim? Então ele começou a dizer, William,
Você sabe em quem você tocou? O Conde Castro abaixou a cabeça e pediu desculpas a Romã. Por favor, me perdoe, meu filho foi rude com você. Eu definitivamente vou puni-lo e lhe dar uma lição rigorosa. Esse tipo de coisa definitivamente não vai acontecer de novo. Espero que você não fique bravo. Então ele sorriu insinuantemente. Tome uma xícara de chá comigo. Mas o Conde Castro estava feliz em seu coração. Pelo contrário, isso é uma coisa boa. Eu não esperava ter a chance de me tornar amigo de Romã tão cedo. Tenho certeza de que ele não recusará minhas boas intenções. Mas Romã o interrompeu. O que você está fazendo? Exceto por se desculpar, tudo depende de mim, não de você. Romã criticou em voz alta. Este incidente foi causado pelo seu filho, William. Ele assediou Lauren, meu irmão mais novo. Ele quebrou o braço dele bem na minha frente. Ele disse friamente. Quando ouvi e vi a maneira como ele tratou minha irmã, não consegui ficar parado. O Conde Castro não tinha intenção de admitir seu erro. Então o que você vai fazer? Ou você quer quebrar o braço do meu filho como ele fez com seu irmão Lauren? Ele estava mostrando que queria usar benefícios para encobrir. Vamos sentar e chegar a um acordo, pelo futuro de ambas as famílias. Diga-me o que posso fazer para resolver essa questão. Mas então, ele ficou imediatamente surpreso com a atitude firme de Romã. É simples, quero que seu filho, William, venha até meu irmão, Lauren, se ajoelhe e peça desculpas a ele na frente de todos. Ele continuou dando a condição. E então, retire-se da Academia Real do Cairo. Não quero mais ver a cara desse lixo na academia com meu irmãozinho. Romã ameaçou. Se você achar meu pedido irracional e não quiser obedecer, então eu começarei uma guerra entre as duas famílias. Você pode escolher entre travar uma guerra com a família Dmitri ou seguir meu pedido. Não havia nenhum traço de brincadeira em seu rosto. A escolha é sua, Conde Castro. O Conde Castro não pareceu entender a seriedade do assunto. Entendo. Que incômodo para esses pirralhos com pouco poder. Um canalha quer causar problemas comigo? Você acha que prestou algum serviço à família real e tem o cuidado do conde e o amor do rei para conseguir o que quiser? Isso não é verdade. Ele retrucou. Você não pode encostar um dedo na família Castro. Acorde. Aproveitarei esta oportunidade para lhe mostrar o verdadeiro poder de um nobre neste império. Então, ele se virou para o Visconde Batius e disse. Visconde, você observou tudo desde o começo. Por favor, dê-me seu testemunho. Por suas ações provocativas e desdenhosas em relação à família Castro. O Conde Castro olhou com raiva. Romã Dmitri, ele foi além da minha tolerância. Sou forçado a puni-lo adequadamente. O Visconde Batius quis acalmá-lo e disse, espere um minuto. Conde Castro, acho que foi William quem primeiro errou com Lauren, seu irmão mais novo. O Conde Castro ficou um pouco surpreso. O que? Nos círculos nobres do Cairo, o apelido do Visconde Batius era Cairo Racon. Há muitas pessoas no Império com habilidades extraordinárias. Assim como o Visconde Batius, eles são astutos e conseguem sobreviver no duro campo de batalha político. O frio Visconde Batius, com seus olhos penetrantes que viam através de tudo, adivinhou a situação. Ele sempre construiu relacionamentos mutuamente benéficos com pessoas importantes do Império. A família do Visconde Batius não era proeminente no reino. Mas para ter uma posição firme no Palácio Real e na nobreza, ele precisava ser sábio o suficiente. O seu amigo tinha uma vantagem distinta. O Conde Castro vem de uma família prestigiosa do Reino do Cairo. Os dois têm um relacionamento próximo desde muito jovens. Mas o Visconde Batius agora está em uma situação tensa. Agora, o oponente do Conde Castro é Romã Dmitri. A situação é muito difícil de escolher. Talvez eu deva ficar do lado do Conde Castro. Ele hesitou. O Marquês era um homem disposto a jogar fora e pisotear tudo. Até mesmo com seus amigos mais próximos para atingir seus objetivos. Se há uma exceção, provavelmente são apenas aqueles que são parentes de sangue dele. Romã, atualmente é muito provável que ele se torne seu genro. Então talvez a resposta agora. O Visconde Batius deixou clara sua posição. Conde Castro, seu filho estava errado desde o começo. Isso é muito simples de ver. Você também não precisa ter vergonha das ações do seu filho. Não há problema em punir um pouco o menino para torná-lo mais obediente. O Conde Castro ficou atordoado e xingou baixinho. Droga. O Visconde Batius deste lado exalava uma aura fria, porém sinistra. Depois de pensar um pouco, Cairo Racon, Visconde Batius teve sua própria resposta. Na situação atual do Império, ficar do lado de Romã Dmitri, um homem de fama crescente, é muito mais vantajoso. Ele entendeu que se uma guerra eclodisse, confrontando a família Dmitri, o resultado só poderia ser a morte. Finalmente, o Conde Castro decidiu que não podia deixar sua família cair na ruína por causa de seu orgulho ou vaidade. Ele se curvou profundamente. Entendo. Obrigado, Visconde Batius. Quando ouvi sua análise, talvez eu não tenha pensado com cuidado. Meu filho cometeu um erro e precisa ser punido. Ele disse sinceramente a Romã. Sinto muito, Romã. A culpa é do meu filho por incomodar seu irmão mais novo. Como a situação aconteceu tão rápido, agi de forma inapropriada. Peço sinceras desculpas a você e espero que possa me perdoar.
William, do outro lado, viu que ele havia cedido, ficou chocado e gritou, pai. O rosto de Romã estava frio, mas por dentro ele não conseguia deixar de se sentir feliz. No mundo nobre, eles sempre achavam que eram os melhores, sempre acima de todos. Agora meu status no Império está crescendo, junto com a inveja daqueles malditos nobres. Romã pensou novamente, sua família poderia sofrer ações perigosas direcionadas a eles. Portanto, a partir deste incidente, devo fazer de tudo para puni-los e dar o exemplo para os outros. Ele avaliou silenciosamente o Conde Castro. A partir disso, percebe-se que esse Conde Castro não é tão estúpido assim. Ele também sabe pensar e não age com base nas emoções. Ele ainda abaixou a cabeça e admitiu seu erro. Já que você pediu, eu farei isso. O Conde Castro aceitou a condição de Romã. William teria que se ajoelhar e pedir desculpas ao irmão. Ele também terá que abandonar a escola e deixar a Academia Real Cairo. William ouviu isso e só conseguiu gritar, papai. Romã pareceu satisfeito com o pedido de desculpas. Por favor, perdoe-o, pelo bem de um pai como eu. Ele não queria dificultar mais as coisas, então disse, tudo bem, vamos encerrar isso por hoje. William sentiu-se assustado e desconfortável, enquanto o Conde Castro ainda abaixava a cabeça para vê-lo partir. Muito obrigado por sua generosidade. Olhando para as costas de Romã enquanto ele saía, William se perguntou, com quem eu acabei de mexer? Em outro lugar, Loren ouviu um anúncio. Algo grande está acontecendo, e perguntou confuso, o quê? Então pode ter havido mal-entendido, deve ser culpa do William. Seu colega correu e lhe disse, seu irmão, Romã, brigou com William. William foi espancado pelo seu irmão, agora ele foi falar com o pai. Você sabia? Loren não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. O quê? Ele continuou, coisas aconteceram depois que você foi embora. Talvez seu irmão esteja falando com o Conde Castro sobre esse incidente agora. Ao ouvir isso, ele imediatamente correu o mais rápido que pôde, pois estava extremamente preocupado com Romã. Irmão, isso não é bom. O Conde Castro pode lhe fazer mal. Esse incidente é muito perigoso. Loren entrou em pânico. Se você se machucar por minha causa, eu nunca serei capaz de me perdoar. Ele cerrou os dentes para não chorar. A luz cristalina brilhou. Loren, o que houve? Ele gritou. Pai, Romã está em perigo. Ele veio aqui para me ajudar. Do outro lado, Romeu Dmitri e Lihana ficaram surpresos ao ouvir as notícias dele. Loren continuou, mas parece que ele foi levado ao Conde Castro para punição. Romeu Dmitri bateu a mão na mesa. Ele ficou furioso. Aquele bastardo do Castro. Todo o seu corpo tremia de raiva. Loren é uma criança cuidadosa. Ele sempre pensa antes de entrar em contato com sua família. Toda vez que ele a contatava, ele não queria que sua família se preocupasse com ele, mas dessa vez ele estava chorando enquanto falava, então algo deve ter dado errado ali. Romeu perguntou a opinião de Lihana. O que você acha que deveríamos fazer sobre isso? Ela também sabia que a família Castro era uma família poderosa entre a família real do Império, e eles também eram amigos muito próximos do Conde Benedite. Ela discordou humildemente. Como você pode dizer isso? Nosso filho, Romã, está em perigo agora. Lihana tentou encontrar outra maneira. Agora que penso nisso, também não é bom. Nosso relacionamento com a família real também não é ruim. Além disso, nossa família Dmitri não é fraca o suficiente para deixar as pessoas nos intimidarem. Romeu entendeu e a abraçou. Obrigada. Então ele imediatamente ordenou. Convoquem todos os vassalos do clã aqui imediatamente. Ninguém pode se ausentar. Na sala de reuniões, Romeu sentou-se na cadeira do anfitrião e disse, Romã, o filho mais velho da família Dmitri, está enfrentando uma situação extremamente perigosa, pois tem um conflito com a família Castro. Os rostos de todos não estavam muito bons naquele momento. Ele continuou a apresentar, de acordo com o que Loren contatou. Então Romã sendo levado para julgamento pela família Castro é possível. Agora nossos oponentes são a família Castro. Romeu Dmitri disse severamente, nessa situação, não podemos ficar de braços cruzados. Portanto, chamei todos aqui porque preciso da ajuda e consentimento de todos. Ele estava um pouco nervoso, já antecipando a reação deles. A situação era bem séria quando se tratava de confrontar a família Castro, então todos deveriam se opor fortemente. Jonathan foi o primeiro a votar. Concordo, ele argumentou. É extremamente perigoso ter que confrontar uma das grandes famílias do Império, como a família Castro, mas esse é o filho mais velho da família Dmitri, Romã. Não podemos deixá-lo em perigo sem fazer nada, insistiu. Hendrik também concordou. Senhor, farei com que todas as forjas da família funcionem com capacidade máxima imediatamente. Resuma e nos diga quanto equipamento e armas esta guerra exigirá. Ele bateu a mão na mesa, defendendo Romã resolutamente. O jovem mestre Romã é o futuro da nossa família. Seja a família Castro ou quem quer que seja, tocar no jovem mestre Romã é inaceitável. O resultado foi extremamente surpreendente. Os mineiros da mina de ferro, os ferreiros da forja, todas as pessoas da família Dmitri, ninguém se opôs a essa decisão. Romeu Dmitri se sentia complicado por dentro, todos estavam trabalhando juntos para Romã.
A casa Dmitri sempre quis paz, mas de agora em diante provavelmente teremos que mudar nossa atenção para o Nordeste. Na mina de ferro, uma voz de indignação soou. Hein? Sério? Eles ousam tocar em nosso herói Dmitri. Jabikov gritou. Reúnam todos os mineiros aqui, mesmo que não possamos lutar diretamente nesta guerra. Então também poderemos ajudar aqueles que estão na linha de frente com as coisas necessárias para esta guerra. Todos estavam cheios de determinação, aqueles nobres ousaram tocar no jovem mestre Roman. Isso é imperdoável. Trabalharemos juntos para minerar mais minério de ferro. Todos os trabalhadores da forja também estavam trabalhando a plena capacidade. Teremos que trabalhar ainda mais duro e terminar o trabalho mais rápido, para que o mestre Roman possa retornar para sua família em segurança. Hendrik gritou alto. Ele martelou com mais força. Todos trabalhem duro. Não parem até o mestre retornar. Roman, deste lado, saiu da casa da família Castro com um rosto radiante. Loren ficou extremamente assustado. Ele sabia que todo o clã havia tentado o máximo para salvar uma pessoa após contatar Romeu Dmitri. Loren tentou se tranquilizar. Ele já havia dito ao pai. Ele definitivamente enviaria alguém. No entanto, ele ainda estava preocupado. Mas até lá, o que eu deveria fazer? Ele decidiu. Não, ele tinha que ir encontrá-lo primeiro. À frente, um grupo de estudantes sussurrava. Loren ficou surpreso. Por que eles estavam ali? De repente, Loren viu algo. Ele viu Roman, com o rosto frio, caminhando em direção a William que estava sendo agarrado pelo colarinho. Loren gaguejou. Você Roman. Ao vê-lo, Roman soltou a mão de William, sua voz suave. Então você está aqui, Loren. Roman ordenou a William. Agora peça desculpas rapidamente a ela, caso contrário sua família pagará caro. O Conde Castro ouviu isso e ficou preocupado. Ele insistiu. William, peça desculpas rapidamente. Ao ouvi-lo, ele fechou os olhos com força e disse hesitante. Loren, sinto muito por ter causado problemas a você todo esse tempo. Eu intimidei você. William disse com dificuldade, continuando a se desculpar. Então, por favor, aceite minhas desculpas. Vou deixar a academia e não aparecerei mais diante de vocês. Os olhos de Loren se arregalaram. O que diabos está acontecendo? Vendo que Loren não disse nada, o Conde Castro pensou que não o perdoaria. Ele também entrou em pânico e implorou. Por favor, aceite nossas desculpas. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Ele fez uma reverência para Loren, desculpando-se sinceramente. Naquela noite, Loren perguntou novamente o que aconteceu. Senhor Roman, o que aconteceu agora? O que aconteceu? Ele começou a explicar. Escute, Loren, o que eu fiz hoje não foi para você. Roman estava determinado. Eles ousaram insultar a família Dmitri. Como representante da família, ele tinha que puni-los. Depois disso, ele também não se esqueceu de ensinar Loren. Se ela continuasse abaixando a cabeça para eles o dia todo e continuasse a suportar, então outros nem sequer considerarão a família Dmitri. Ele ficou triste depois de ouvir isso. Desculpe. Roman interrompeu. Pare de ser tímido. Ele olhou diretamente para ele. Seu nome é Loren Dmitri. Espero que você não tenha que passar por algo parecido com o de hoje novamente. Ele começou a sugerir a Loren. Quais são seus pontos fortes? Tenha muita certeza sobre as coisas que você pode fazer no futuro. Ele continuou dizendo que se a família Castro soubesse do poder potencial da família Dmitri, eles não teriam ousado tratá-lo daquele jeito. Loren pareceu entender. Ele silenciosamente gritou. Irmão, então imediatamente prometeu firmemente. Sim, eu vou lembrar do que você disse. De agora em diante, eu não vou mais suportar isso. Roman estava satisfeito com ele, certo? Ele não queria mais continuar discutindo sem sentido com seu irmãozinho. Loren de repente se lembrou de algo. Ah, certo. Ele entrou em pânico. Irmão, preciso ligar para o papai imediatamente. Estamos aqui assim. Não sei o que o papai está fazendo em casa. Em outro lugar, William levou um soco no rosto, enquanto palavrões ecoavam em seus ouvidos. Aquele bastardo. O Conde Castro é tão barulhento. Você é tão estúpido de ser meu filho. Sabe que confusão você causou hoje? Ele começou a falar sobre a situação atual. Roman Dmitri, as pessoas mais poderosas do Cairo estão ansiosas para recrutá-lo. Pode-se dizer que ele é como um deus, um homem santo neste Cairo. Então ele continuou a dar um sermão em William. Você ousa tocar no irmão mais novo dele. No momento em que o filho mais velho da família Castro se ajoelhou, ele de repente ficou com medo e não ousou dizer uma palavra. O Conde Castro sentiu-se extremamente humilhado e apontou o dedo para William. Então o Conde Castro disse. Quando nossa família for derrubada, as pessoas dirão mais tarde que a família Castro não é decente. Um momento depois, ele cansado, levou a mão à testa, extremamente impotente, e gritou, oh meu Deus, de agora em diante como poderei enfrentar o Marquês? Nesse momento, o criado entrou e anunciou, Senhor, a família Dmitri acaba de entrar em contato conosco. O Conde Castro ficou surpreso. Dmitri, sério? Uma voz gritou, Barão Dmitri. O cristal revelou a imagem de Romeu Dmitri. Conde Castro, parece que fomos muito lenientes com a família Castro. Você ousa tocar na linhagem de Dmitri? Romeu Dmitri foi inflexível.
A família Dmitri não deixará isso passar facilmente. O rosto do Conde Castro estava cheio de medo. Ele pensou consigo mesmo. O quê? O quê? Isso não é o bastante? Por que o barão Romeu repete o assunto que já foi resolvido? Romeu Dmitri anunciou, amanhã de manhã cedo, solicitarei permissão para a guerra regional ao governo central. O primeiro grande dano aparece. A partir de agora, Dmitri deixará de apoiar a família Castro. A família Castro terá que arcar com todas as consequências. As costas do Conde Castro ficaram frias. Romeu Dmitri disse friamente, antes de uma guerra, é claro que você tem que drenar as finanças do seu oponente. Não só isso. Eu irei até seus inimigos. Ele ameaçou. A família Dmitri está disposta a financiar e dar as mãos a eles. Sua atitude tornou-se mais determinada. Para derrotar a família Castro, não direi mais sobre os métodos que usarei. Romeu Dmitri declarou, porque eu derrubarei a família Castro, por todos os meios necessários. O Conde Castro estava à beira do colapso. Não. Não. 10.000 ódios surgiam em seu coração. Por que você está me tratando assim? Tal pai, tal filho. Ele fez um pedido. Repito pela última vez, libertem meu filho agora. O Conde Castro sentiu que havia sofrido muita injustiça. Ele gritou, Barão Dmitri, você parece ter entendido mal, não vamos ficar com seu filho. Ele relatou o incidente. William também se ajoelhou para se desculpar com seu filho. Não entendo o que você está fazendo. Romeu Dmitri sabia que estava sendo muito precipitado, mas ainda assim tentou fingir ser frio. É mesmo? O Conde Castro respondeu honestamente. Sim, depois que Romão apareceu, tudo foi resolvido. Não deixarei que isso aconteça novamente. Depois de ouvir isso, ele só conseguiu dizer, eu sei. A guerra ainda não havia começado quando terminou. Romeu cortou o contato. Ele saiu da sala pensando consigo mesmo, um líder nasce. Ele ficou do lado de fora, na sacada, observando seus homens se preparando para lutar por Romão. De artesão a ferreiro, 2 mineiros da mina de ferro. Desde quando? Ele estava orgulhoso de perceber, Romão havia conquistado completamente os corações de todas as pessoas. O garoto havia realmente crescido. Da sacada, Romeu deu uma nova ordem, nada de guerra. Preparem uma celebração. Todos se alegraram ao ouvir a ordem de Romeu Dmitri, que todos comam e bebam, como se hoje fosse nosso último dia. Dentro da cidade, as pessoas ouviam alguém contando uma história, eu vi com meus próprios olhos. O Conde Castro também era um dos homens mais poderosos do Cairo. No entanto, seu filho mais velho se ajoelhou para se desculpar com o segundo filho de Dmitri. Na taverna, a história continuou a ser discutida. O equilíbrio de poder no Cairo está mudando, e apenas algumas horas se passaram. O mercado também está começando a virar, os comerciantes estão fazendo negócios com Dmitri. Todos disseram que estavam tentando cortar laços com Castro. Lucas continuou. Você sabe o que isso significa? A família Dmitri está planejando declarar guerra à família Castro. As pessoas na taverna ficaram surpresas. Uma família suburbana está em guerra com a família Castro? Lucas interrompeu. Mas o mais importante, os resultados são extremamente incomuns. Mas quando isso acontece, as probabilidades estão a favor de Dmitri. Ele continuou. Numa situação em que uma família da capital entra em conflito com uma família suburbana, então acho que a porcentagem de vitórias de Dmitri será maior. Lucas falou o que todos pensavam. Desta vez, a posição de poder da família Dmitri mudou completamente. Romão estava sentado sozinho, ele não conseguia parar de pensar. Dmitri é uma família muito avessa à guerra, então por que eles tomaram essa decisão por minha causa? Ele sabia muito bem que o barão Romeu não seria capaz de decidir essa questão sozinho. Também houve pessoas importantes na família que votaram a favor disso. Seus sentimentos eram mistos. Uma pequena terra da família Dmitri nas terras fronteiriças havia se arriscado por ele. Memórias do passado mais uma vez apareceram na mente de Romão. Em sua vida anterior, ele viveu como um monstro sob o nome de Tienki, em um mundo onde nada é impossível. Por ter testemunhado tanta morte, eu mudei. Romão no presente sorriu com satisfação. Ele disse a si mesmo, mas, esta vida é diferente da vida anterior. No reino de Heitor, o ar da noite estava mais escuro que o normal. Butler e Jackson olharam preocupados. Então Jackson gritou de repente, Príncipe, você acordou. Edwin estava envolto em bandagens por todo o corpo. Ele tinha acabado de acordar e perguntou, quanto tempo se passou? Edwin relembrou sua aparência durante a batalha e não pôde deixar de suspirar. Romão Dmitri é um demônio. Se eu pudesse voltar no tempo para aquele momento, será que consigo vencê-lo? Romão Dmitri, provavelmente é impossível. Seu corpo de repente brilhou. Não há como vencê-lo. Ele pairou no ar, observando a batalha. Fui eu quem fez com que o reino de Heitor afundasse no desespero. Edwin silenciosamente se culpou. Se eu não tivesse causado essa guerra com minhas próprias mãos, então talvez o reino de Heitor sobreviva por mais algum tempo. Ele se sentiu extremamente culpado. Calé morreu naquela batalha por minha causa. Edwin cerrou os dentes. É por minha causa que o reino Heitor está enfrentando a atual situação perigosa.
Agora deve haver uma maneira de encontrar uma maneira de sobreviver para o reino de Heitor. Ele disse a si mesmo, todo o povo do reino de Heitor está contando comigo. Os olhos de Edwin de repente se iluminaram. Eu não posso simplesmente cair assim. Sim, eu tenho que. Jackson perguntou preocupado. Príncipe, como está a sua saúde? Seu corpo suava profusamente. Há quanto tempo estou nesse estado? Cerca de uma semana se passou. Todos os oficiais do reino de Heitor estão em silêncio. Mas ainda havia notícias se espalhando de dentro do palácio do Cairo. O reino de Heitor estava em estado de desespero. As pessoas ali estavam em alvoroço. De acordo com as notícias da batalha que estavam sendo transmitidas, houve um demônio que apareceu no campo de batalha, derrotando sozinho milhares de soldados do reino de Heitor. Além disso, ele derrotou o príncipe Heitor junto com seu cavaleiro próximo. Esta é uma guerra que não deveríamos vencer desde o início. Um cidadão desamparado disse, somos apenas pessoas pequenas, sem uma visão correta desta guerra. O amigo que estava ao lado dele também acrescentou, ainda há muitas pessoas neste continente. Existem tantos demônios que nem sequer conhecemos. Nesse momento, no grande palácio, o rei Heitor sentou-se no trono e perguntou, como está a sua saúde? Edwin ajoelhou-se e saudou, sim, padre, eu me recuperei. Ele se culpou, é tudo culpa minha, é por causa do meu fraco comando que o reino de Heitor acabou nessa situação. Portanto, eu tive que fazer de tudo para suportar esse reino que estava à beira da destruição pela batalha recente. Eu percebi muitas coisas. Não quero que você perca sua vida nessa batalha. Ele assumiu toda a culpa. Edwin falou e admitiu seu erro. É tudo culpa minha, me desculpe. Então ele perguntou novamente, pai, o senhor leu o relatório que Jackson enviou? O rei Heitor respondeu, eu li. Ele relatou, os sinais incomuns foram encontrados em uma vila fora da cidade. Essa foi a primeira vila a descobrir a quebra de safra. Mas agora as coisas estão mais complicadas. A terra ficou preta, e as criaturas estão morrendo. Ele especulou, acho que pode ser uma maldição de um necromante. Ao ouvir isso, seu rosto imediatamente ficou tenso. Edwin raciocinou, as colheitas falharam, as criaturas morreram. Esse evento afetou muito o reino. Tudo isso foi criado para levar nosso reino à beira do colapso. Então ele gradualmente chegou a uma conclusão. Além disso, parece que essa situação está se tornando cada vez mais disseminada. Não importa o quanto tentemos, não podemos salvá-la. Tudo é causado por magia negra. O rei Heitor perguntou novamente, isso significa que há uma força externa mirando nosso reino? Eles apenas esperam até que nosso reino não possa mais resistir, então eles irão intervir e destruí-lo. Edwin respondeu, sim, parecia que ele tinha certeza de sua especulação, essas forças obscuras espreitam nas sombras, apenas esperando para se beneficiar. À medida que tivermos que lutar contra outros reinos, nossa força diminuirá gradualmente, e então eles conseguirão o que querem. O rosto do rei ficou ainda mais tenso. Então está claro, uma maldição sombria foi deliberadamente colocada em nossas terras, com o objetivo de enfraquecer nosso reino. Então precisamos rapidamente encontrar uma maneira de lidar com essa maldição sombria. Nosso reino está à beira da destruição, não podemos resistir mais. Ele relembrou suas memórias de infância. Pai, você se lembra de quando eu era pequeno, na Torre do Céu? Se você desistir de sua posição de príncipe e se juntar às forças da torre, poderá conseguir o que quer. Ele disse ao rei Heitor, agora, talvez eu tenha que fazer isso. Ao ouvir isso, o velho imediatamente gritou, como posso? Parecia que Edwin havia se decidido. Apenas um ano. Pai, essa é a única maneira do reino escapar da situação atual. No pub, Mark Burney bateu seu copo de cerveja na mesa. Ele disse a si mesmo, mesmo que eu morra, morrerei no campo de batalha. Ele pensou, mas e esse braço? Com essa realidade, eu vou conseguir lutar. Roman surgiu do nada e cumprimentou. Mark Burney, quanto tempo não te vejo? Ele sorriu levemente. Se houver alguma coisa, direi diretamente. Ele fez uma oferta. Você gostaria de me seguir até a família Dimitri? O que o fez pensar de repente? Roman, do que ele está falando? Mas ele ainda recusou contato, obrigado por cuidar de mim. Mas veja, só me resta um braço. Mark Burney se sentia extremamente inseguro sobre si mesmo. O que mais uma pessoa com deficiência como essa pode fazer? Como um lixo inútil como eu pode te seguir? Eu só vou atrapalhar você. Ele ouviu isso e disse, pelas suas palavras, vejo sinceridade. Não é exatamente uma recusa. Estou entendendo corretamente? Roman contou uma história. Mark Burney, você já ouviu falar da história da espada para canhotos? Esgrima com a mão esquerda. Sou um guarda real. Perdi meu braço direito na batalha para proteger o rei. O rei, portanto, concedeu-lhe riqueza e fama em troca de suas contribuições. Tão bom, que estava acostumado a lutar no campo de batalha, agora não conseguia se acostumar com a vida tranquila do momento. Ele decidiu, mesmo que tivesse que morrer, morreria no campo de batalha. Ele praticou com grande esforço por muitos anos, até que realmente se acostumou a usar o braço esquerdo. E quando dominada, foi a técnica de espada para canhotos. Uma estranha técnica de espada foi criada.
A partir de um grande defeito físico, ele criou sua própria singularidade por meio de seus esforços. Com essa habilidade de esgrima com a mão esquerda, ele continuou a lutar e alcançou muitos feitos. Depois disso, ele conheceu uma pessoa chamada White Zhong-je, embora tenha enfrentado a morte, mas ele fez uma oferta: se você me seguir agora, eu transferirei essa técnica de espada com a mão esquerda para você. Roman disse seriamente: além disso, vou treiná-lo para ser um espadachim mais feroz do que qualquer outro. Mark Burney mal podia acreditar no que tinha acabado de ouvir. É possível? Ele será o salvador da minha vida. Ele pensou: serei capaz de continuar lutando mesmo com apenas um braço. Lutar e morrer no campo de batalha como sempre quis. Por isso, posso fazer qualquer coisa. Ele imediatamente se ajoelhou. Eu, Mark Burney, seguirei você até a família Dmitri. Ele fez um juramento: minha vida agora pertencerá a você. Naquele dia, Mark Burney disse. Ele recuperou a esperança em sua vida. As guerras mudaram a vida de muitas pessoas. Edwin Hector, Mark Burney e até mesmo o filho da família Albeck, Henry Albeck, não conseguiram escapar do vórtice desta guerra. Henry secretamente culpou: Roman, você é demais, afinal nós lutamos juntos no campo de batalha. Ele continuou amuado: por que você não me levou com você? Superficialmente, ele disse: isso é verdade. Henry suspirou: afinal, seria melhor viver com alguém que me ajudasse. De qualquer forma, ele disse a si mesmo: contanto que eu não tenha que ser chamado para o exército novamente e retorne ao meu clã em segurança, então isso pode ser considerado uma grande conquista. De repente, Henry notou algo. O banner estava cheio com as palavras: parabéns, parabéns pelo seu retorno, Henry Albeck. O orgulhoso filho da família Albeck, Henry Albeck, retornou em segurança. Mas, na verdade, na guerra com o reino de Heitor, Henry Albeck não fez nada. As pessoas gritavam: Henry Albeck. Mas, enquanto as pessoas soubessem, ele estava de volta. Ele lutou com Roman no campo de batalha e retornou vitorioso. Era isso. Sua posição na família havia mudado completamente. Depois de um tempo, um velho apareceu diante de Henry e perguntou: esta é a Academia Real de Cairo. Você pode me contar o que aconteceu no campo de batalha? Ele estava animado. É isso. Participar da guerra ajudou a elevar meu status. Henry estava no meio do palco falando. Ele pensou: agora também preciso dizer mais para bajular mais Roman, graças ao qual também me beneficio. Henry Albeck promoveu e exagerou suas próprias conquistas na guerra, juntamente com os feitos inimagináveis de Roman, para melhorar a reputação de ambos. Foi o momento do qual Henry Albeck mais se sentiu orgulhoso, um grande ponto de virada em sua vida. Poucos dias depois, os soldados fizeram fila para vê-lo partir. Adeus, Senhor Roman, adeus. Ele olhou para Daniel e pensou: quando retornarmos à capital, terei que tomar uma decisão. Então ele virou a cabeça e olhou para trás: lutar contra os príncipes e construir meu próprio poder. Roman sorriu levemente: farei de tudo para tomar todo o poder na região nordeste. Roman liderou o exército de volta. Enquanto caminhava, ouvi alguém gritando alto: acabou, a colheita deste ano foi completamente perdida. Eles estavam sentados no meio da terra árida gritando: então, como vamos viver agora? Roman olhou para eles e se perguntou: quem são essas pessoas? Chris respondeu: eles devem ser os fazendeiros da família Dmitri. Roman ainda não entendia: por que os fazendeiros da família Dmitri estão nas terras de Conrad? Chris continuou respondendo: como nossa família Dmitri não tem muita terra para cultivar, alguns fazendeiros precisam se mudar para o território Conrad para alugar terras para trabalhar. Roman ficou perdido em pensamentos por um momento quando ouviu isso. Ele ordenou a Chris: traga-os até mim. Quero ouvir a história toda deles. Vários fazendeiros foram levados perante Roman e eles explicaram: sim, senhor, assinamos um contrato com a família Conrad para alugar e usar esta terra para cultivo por um ano. Mas, inesperadamente, faltando um mês para a colheita, a família Conrad nos obrigou a limpar tudo para devolver a terra a eles. O homem relatou sua frustração: não podíamos simplesmente ir embora daquele jeito. As plantações ainda não estavam prontas para serem colhidas, mas eles não nos deram tempo. Então enviaram pessoas para destruir todas as plantações. Incapaz de suportar mais, ele começou a chorar: estamos tão chateados, jovem mestre. Você tem que ser nosso mestre. Como podemos viver se não conseguimos nada? Chris se virou para pedir conselho: Roman, jovem mestre, você pode ver o quão lamentável é a situação deles, mas esse assunto não é algo que pode ser resolvido facilmente. Se tomarmos a liderança, haverá muitas coisas problemáticas que se seguirão. Os problemas da família Conrad já duram muitos anos. Ele continuou: atualmente, a família Conrad está tentando melhor para consolidar seu poder e expandir sua esfera de influência. Eles agora estão se aliando a outras famílias no Nordeste para expandir sua aliança. Quanto ao Conselho do Clã do Nordeste, eles reuniram muitos clãs pequenos. Para ter poder e voz, eles se reuniram para proteger e lutar contra outras forças. É como o comportamento dos morcegos.
Mas as próximas palavras de Roman surpreenderam Chris diretamente. Mas não podemos ficar parados e assistir a situação se desenvolver assim. As coisas só vão piorar. A expressão de Roman de repente ficou estranhamente sombria. Antes que esse problema se torne sério e saia do controle, precisamos erradicá-lo à força. Chris pode, é claro, apenas ouvir você. Se o jovem mestre estiver determinado a resolver esse assunto até o fim, então nós, seus subordinados, obedeceremos às suas ordens e seguiremos sua vontade. Quando Roman retornou, todo o povo estava esperando. Ao vê-lo, eles gritaram e deram boas-vindas ao herói do Cairo. Ele foi homenageado por eles como o orgulho da família Dmitri. Romeu ficou feliz em ver seu filho. Meu filho está em casa. Ele correu para abraçá-lo. Você trabalhou duro. Roman não conseguiu ajudá-lo a se levantar a tempo, mas mesmo assim perguntou, papai ainda está esperando. Como vai, pai? Romeu sorriu desde o momento em que o viu. Estou bem. É tudo tão inesperado. Ele colocou a mão em seu ombro. Preparei uma festa para comemorar seu retorno. Hoje, vamos todos nos divertir e relaxar juntos como uma família. Roman recusou de repente com uma cara séria. Vamos falar sobre isso depois, pai. Primeiro, tem uma coisa que preciso te contar. O pai e o filho foram a um escritório particular para discutir. Ele disse, eu sei sobre esses fazendeiros. Mas que outra escolha há? Não podemos impedir a família Conrad de reivindicar suas terras. Se tentarmos deliberadamente detê-los, surgirá um conflito entre as duas famílias. Então o que os fazendeiros que alugam terras da família Conrad farão no futuro? Roman ainda não desistiu, sua expressão era um pouco assustadora. Eu entendo o que você está dizendo, pai. Mas você acha que, se fossem os camponeses da família Benedict, a família Conrad ousaria fazer isso com eles? Romeu ficou surpreso quando ouviu o que ele disse. Roman continuou. Todos sabem do poder absoluto do conde Benedict na família real. O que pertence a ele, ninguém pode tocar. Então eu acho que em todo o Nordeste. Então qual é a posição da nossa família Dmitri? Não há dúvidas de que a família Barco está à beira do colapso. Então, nessa região Nordeste, existe alguma força mais forte que a nossa família? Romeu admitiu. O que você diz é claro que é verdade. Mas isso não significa que somos fortes o suficiente para causar conflito com a família Conrad quando quisermos. E se tocarmos neles? Eles têm muitas outras famílias pequenas atrás deles, explicou. O que quer que façamos, precisamos pensar e calcular. Roman não parecia pensar assim, mas eu acho. Ele declarou seu ponto de vista. Nossa família Dmitri está crescendo e tem o maior poder aqui. Entretanto, a família Conrad e outras famílias pequenas estão se opondo e nos desprezando. Aos olhos deles, nossa família Dmitri é apenas uma pequena família comum. Eles acham que não temos grandes poderes em que confiar, como a família Barco ou outras famílias antigas. Foi com esses pensamentos malditos que a família Conrad ousou ir tão longe conosco. Isso não pode continuar assim por mais tempo. O rosto de Roman não conseguia mais permanecer calmo. A família Dmitri é mais poderosa agora. Só quero confirmar a eles que é hora de mostrarmos a eles quem manda nesta terra. Romeu ficou surpreso com suas palavras. Roman falava cada vez mais entusiasmado sobre o que queria. Eles precisam saber que quando mexerem conosco, não conseguirão ficar tranquilos. Sua mão segurava uma taça de vinho tinto. Romeu relembrou o que seu filho disse. Agora temos o poder. Como podemos deixar nossos agricultores sofrerem assim? Não podemos ficar parados assistindo a eles desse jeito. Temos que punir esses bastardos. Conrad, dê-me uma espada. Roman, neste momento, seu rosto estava ainda mais assustador. Ele afirmou, se você concorda com minha opinião, essas mãos ficarão manchadas com seu sangue. Eu vou mostrar a eles quem é o verdadeiro chefe. Lembrando do seu rosto. Romeu olhou para cima e suspirou. Meu filho já cresceu. Ele se lembra de Roman quando criança. Quando criança, ele teve que viver a vida como uma pessoa normal. Trabalhe duro com suas próprias mãos. As pessoas costumam chamá-lo de filho ilegítimo, mas talvez por causa das vidas difíceis, tornou Roman tão forte quanto ele é hoje. Isso é força e determinação. Do chefe de um clã deve ter. Romeu olhou para seu reflexo na taça de vinho. Ele pensou seriamente sobre o futuro. Agora, uma nova era se abriu. Na família Dmitri. Depois de alguns dias, a festa de comemoração foi realizada. Junto com a vitória e alegria quando Roman voltou em segurança para a família. Os nobres do Nordeste também foram convidados. Os nobres vieram para se juntar. Eles cercaram Roman e apresentaram. Eu venho da família Bon. Eu venho da família Gricel. Eu represento a família Eros. Veio parabenizar o mestre Roman por seu retorno vitorioso. Embora não reconheçam a família Dmitri como seu líder, mas eles sabem de qualquer maneira o grande poder da família Dmitri. No momento presente, Sofia veio de algum lugar para cumprimentá-lo. Mestre Roman, você se lembra de mim? Ele respondeu educadamente, senhorita Sofia da família Gricel. Claro que eu lembro. Ele disse calorosamente, nós já nos conhecemos antes. Na última festa. Ela ouviu isso e se animou.
Você ainda se lembra de mim? Olhou secretamente para Romã, desejou secretamente. É verdade que ele é muito diferente agora do que era no passado. Gostaria de poder ficar noiva dele. Ao mesmo tempo, outra pessoa também veio se apresentar. Eu sou o Visconde Conrad. É uma honra conhecer um herói como você, que derrotou o poderoso exército com o príncipe Heitor. Romã olhou para ele, pensando. Então essa pessoa é o Visconde Conrad? Ele respondeu calculistamente. Eu sou Romã Dmitri. O Visconde disse alegremente. Ouvi dizer que na guerra você derrotou as 5 estrelas do lado do exército de Heitor. Ele sorriu e elogiou. É difícil acreditar que você tem apenas 20 anos, que fez uma coisa tão grande. Romã era humilde e não ousava admitir. Você me lisonjeia. O Visconde Conrad estava cheio de elogios. Não há muitos guerreiros neste Nordeste. Aqui, Saint-Romain é o maior guerreiro. Mas então ele não se preocupou em ouvir mais elogios. Seus olhos escureceram. Tenho uma pergunta. Ele pensou consigo mesmo. Ele abriu a boca. Embora tenha nascido plebeu, ele é bastante perceptivo. O Visconde pareceu satisfeito. Você diz. Romã disse sem rodeios. Ouvi dizer que você tem um amor unilateral. Tomar as terras agrícolas do povo Dmitri. O Visconde Conrad ficou surpreso com suas palavras. Você pode me dizer por quê? As pessoas ao redor ouviram a pergunta. Também começou a se mexer. Ele se atrapalhou ao explicar. Pretendo usar essa terra para esse propósito. Trazer maior valor às pessoas. O que é isso? Ao ouvir a resposta, Romã apenas respondeu superficialmente. É mesmo? Ele começou a suar frio. O Visconde comentou. Saint-Romain, estamos aqui. É parabenizá-lo. Por que você traz isso à tona? O Visconde começou a criticar. Vim felicitá-lo, Sr. Romã, com boas intenções. Por que você me envergonhou na frente de tantas pessoas? Ele se virou com uma voz irritada. Então não voltarei. Este lugar novamente. Então ele saiu. Estou indo agora. Mas quando ele se aproximou da porta, a voz de Romã soou novamente. Pare. Ele não hesitou em avisar. Se você simplesmente for assim. Você desafiou Dmitri. Sua voz tornou-se ainda mais áspera quando ele ordenou. Repito. Volte aqui imediatamente. O Visconde Conrad ouviu suas ordens. Olhou de volta. O que você acabou de dizer? Ele gritou para ele. Nós expulsamos os camponeses de Dmitri. Mas essa terra originalmente pertencia à nossa família. Então ele continuou arrogantemente. Queremos recuperar a nossa própria terra. Mas também tem que reportar a família Dmitri. Um por um. Seus subordinados não precisam ouvir você. As pessoas ao redor ouviram a história e se juntaram a elas. O Visconde Conrad está certo. O Barão Romeu deveria ter sido o único diretamente. Resolver problemas entre famílias. Em que capacidade o Sr. Romã discute isso? Sobre este assunto, além disso, use. Como falar assim com as pessoas que vêm aqui? Para parabenizá-lo também. Todos sussurravam. O Visconde Conrad é o chefe da família. De uma família, não de uma pessoa que pode. Eu não sou tratado assim. Romã ouviu essas críticas. Pensou consigo mesmo. Se for a família Barco, então eles. Ousa reagir assim. O próprio Romã respondeu a essa pergunta. Não, eu absolutamente não ousaria fazer isso. A nobreza local originou-se. Do Nordeste é uma existência que pode esfaquear a qualquer momento. Do lado da família Dmitri. Seja uma separação completa ou não. Transformá-los em um cão obediente. Também precisamos fazer uma escolha firme. O rosto de Romã estava frio, suas mãos cerradas, olhando diretamente para o Visconde Conrad. Vou direto ao ponto. Desde quando no reino de Cairo? Você pode tocar nisso. Pertencer a outro clã como esse. Ele se aproximou dele, olhou para ele e questionou. Visconde Conrado, os camponeses que você tocou em alguém da minha família. São nosso povo leal. Eles vivem em Dmitri, pagam impostos a Dmitri, e leal a Dmitri. O corpo de Romã estava cheio de intenção assassina. Mesmo assim, você ousa dizer que eles... Fui rude com você, Romã. Ainda não esquecido, ele tocou no homem. Meu, ainda esperando que possamos rir e conversar. Perdoa você, o Visconde neste momento. Olhando para ele, o rosto começou a ficar pálido. Ele o informou. O problema desta vez foi discutido e aprovado em reunião interna. Família Dmitri, receba autoridade total. Assumiu o comando disso de seu pai. E não tenho intenção de deixar isso passar. O Visconde Conrad ficou surpreso. Você disse. O que? Ele continuou. Parece que você ainda não tem intenção de se desculpar com aqueles que as pessoas, os foliões começaram a trocar. Direção, humor de medo. Romã anunciou. Todos escutem. Seus olhos estavam cheios de seriedade. Mais tarde, se pessoas de outros territórios cometerem erros no território de Dmitri, então iremos. Processe essa pessoa 100 vezes mais responsável. Então ele sorriu com satisfação. Agora, entre os convidados me repreendendo. Vamos ver se alguém consegue dizer alguma coisa a partir daí.
Isso não é importante, ok? Os outros nobres empalideceram, eles também. Entenda, essa história, se for verdadeira, então não somos nós que mais sofremos? O Visconde Conrad olhou. Como você age ao juiz? Roman Dmitri não é apenas bom em usar, não apenas uma espada lisa, mas também uma raposa astuta. Sábio, então não podemos escapar. Dessa armadilha ele está esmagando. Nós pelo seu poder. Ele se virou para olhar para os outros, mas ainda assim, não pode simplesmente dar um passo para trás. Agora é o momento da Federação reunir suas forças. Nosso. De repente, um homem saiu e falou. Desta vez a culpa é realmente do Visconde Conrad. Era Lord Lawrence, no curso de lidar com negócios. Consequências que levam a problemas posteriores. É muito importante. É um negócio do povo. Família Dmitri, isso é razoável? Quando você não menciona nada a eles, ele estendeu a mão e disse, então você deve admitir seu erro rapidamente. E peça desculpas. Naquela época, quando éramos contra o barco, ele lembra. Essas pessoas também não dão nenhum suporte. Federação Nordeste? Tudo é inútil. Ele decidiu. Lawrence seguirá mais tarde. Família Dmitri. Ele perguntou aos outros. Você não acha? Todos os caras agora ainda apoiam. Agora ele se volta para criticar o Visconde Conrad. Sim, agora você deve se desculpar. Senhor Roman, vá. O que diabos você está fazendo? Que nobre pode rir nessa situação? E deixar para lá. O Visconde olhou para ele surpreso. Aqui, as forças de Dmitri se uniu e me criticou. Ele não teve escolha a não ser ceder. Precisamos recuar agora. Decidiu se curvar a Roman, admitindo seu erro. Serei mais cuidadoso da próxima vez. Romeu, depois de ver as ações do filho, então um pouco preocupado, lide com esse assunto. É realmente aceitável chegar a tais extremos? Associação Nordeste. Absolutamente não vou recuar assim. Roman respondeu. Pai, para organizar. Hierarquia ordenada aqui. Então só nos resta enfrentá-los com todas as nossas forças. Eles vêm juntos. E unir-se, usando todos os meios brutais, para derrubar Dmitri. Mas mais cedo ou mais tarde, eles perceberão sua impotência. E forçado a aceitar a estratégia da força. Só do Dmitri. É a única maneira de fazer isso. Complete seu plano. Um dos membros da Associação Nordeste bateu com raiva na mesa. Aquele pirralho arrogante. Aquele que já foi chamado de lixo do Dmitri. Acaba de ganhar algum reconhecimento na capital. Não considerei ninguém. Outros membros também expressaram sua frustração. Sim, que sujeito insolente. Se mantivermos nossas cabeças abaixadas assim, então as pessoas vão pensar que a Northeastunion não é nada. Visconde Conrad, agora mesmo. Em silêncio, fale e pergunte. Existe alguma maneira especial? Eles estavam. Discussão acalorada. Ouviu sua pergunta e então ficou em silêncio. Visconde Conrad, infeliz disse. Sinceramente, sinto-me cético, não conhecendo o significado da união. O que é a existência do Nordeste? Ele disse francamente. Para colocar de forma casual, a força militar da família Dmitri era esmagadora. Nós então, além disso, Roman Dmitri derrotou Butler na última batalha. Ele não estava satisfeito em aceitar a verdade. Ou seja, da maneira usual que não pode derrubá-los. Outro perguntou, então, o que você acha de nós? Entre em contato com o governo central real. O Visconde Conrad confirmou. Quer dizer que vamos pressionar a família Dmitri pelo poder do governo real? Essa pessoa afirmou. Isso mesmo, depois que a família Barco entrou em colapso até agora, ainda não conseguimos ter um relacionamento. Como se reconciliar com eles? Agora é a hora de aproveitarmos essa oportunidade. Usaremos o poder de autoridade real para dar uma vantagem ao seu lado. Sentindo que a ideia não é ruim, ele aceitou imediatamente. Ok, então deixe-me contatá-los. Todos os membros da federação. Ficou concentrado diante do nobre Visconde Patios. O Visconde Conrad falou em nome do grupo. Tem um desejo a lhe pedir. Ele imediatamente disse alegremente. Tudo bem. Você fala. O Visconde Conrad falou. Se você pedir ajuda, teremos que concordar. Ele ouviu isso e disse alegremente obrigado. Ele falou o que pensava. Recentemente, tivemos uma discussão com a família Dmitri sobre a questão da terra arável com o povo. Gostaria de saber se o conde pode ajudar. Pressionamos a família Dmitri. Pelo poder real. O Visconde Patios não respondeu e desapareceu automaticamente. O Visconde Conrad ficou surpreso. Gritou com raiva. Conecte o sinal. O que há de errado? Por favor, reconecte-se em breve. Não podemos deixar o conde esperando. Assim que entrarmos em contato novamente. Ele explicou rapidamente. Desculpe, senhor. O sinal. Nossa conexão não é boa. O Visconde Patios disse com um olhar preocupado. É verdade que, Visconde Conrad, você não é perceptivo. De qualquer forma, eu tentei. Ele ficou um pouco confuso. Visconde Patios gritou. Seu rosto, ele mora no campo.
embora tão longe da capital, mas ele... Nenhuma notícia? Por que, senhor? Pode fazer isso? Ele quer pressionar. Para a família Dmitri. O conde Patius explicou-lhe. Porém ele não sabia que, após a guerra com o reino de Heitor, com sua brilhante vitória, Roman Dmitri foi visto como um talento e muito respeitado pelo conde Benedite. O conde também esperava que Roman se tornasse seu genro, então seu pedido era impossível. O visconde Conrad ficou surpreso ao ouvir isso. Antes de encerrar a conversa, o visconde Patius acrescentou: em vez de tentar brigar com a família Dmitri, acho que você deveria fazer amizade e construir boas relações com eles. O visconde Conrad ficou completamente atordoado naquele momento. O conde Benedite queria que Roman fizesse amizade com sua filha? Uma pessoa atrás aconselhou: nessa situação, por que você não pede desculpas e faz as pazes com ela? E assim, a disputa de terras com a família Conrad foi resolvida. O visconde Conrad teve que se desculpar com os fazendeiros e prometer não interferir em suas terras até o fim do prazo do arrendamento. Os fazendeiros abaixaram a cabeça em agradecimento a Roman. Eles ficaram muito gratos. Ouvimos dizer que você trabalhou duro nisso. De agora em diante, quando você tiver algo para fazer, por favor, nos dê ordens. Roman não ficou surpreso com o resultado. Fiel à previsão, a aliança teve que desistir e se submeter. Ele disse alegremente às pessoas: não é nada, apenas fazemos o que é necessário. Em sua mente, ele pensou: eles pretendem arrastar o governo central real para isso. Mas eles não sabem que o governo agora está do lado deles. O atual governo do Nordeste é como um bando de pássaros caídos. Embora agora tenham feito as pazes obedientemente e se submetido, mas no futuro eles se rebelarão novamente. Inicialmente conseguimos provocá-los. Roman está extremamente satisfeito com isso. Ele voltou com os agradecimentos dos fazendeiros. Ele pensou que o próximo passo seria atacar de frente para destruir a aliança. Roman se levantou de cima. Tenho notícias importantes para compartilhar com todos. A família Dmitri realizará uma competição de espadas aberta a todos e o prêmio será 100 moedas de ouro. Todos ficaram muito animados quando ouviram isso. Para garantir uma competição justa, eu, o comandante cavaleiro Jonathan e os capitães soldados não participaremos desta competição. Ele explicou as regras da competição, acrescentando que os participantes seriam divididos em 6 grupos, e selecionará as 6 melhores pessoas de cada grupo como vencedoras. Roman acrescentou: todos já sabem, eu lutei no campo de batalha do sul e derrotei o exército do reino de Heitor. Todos os guerreiros que me seguem passaram por esta guerra. Agora eles se tornaram muito mais fortes. Com isso, ele declarou em voz alta: agora, por meio desta competição de esgrima, quero dar a eles e a você a oportunidade de demonstrar suas habilidades. Esses soldados serão divididos igualmente em 6 grupos, com todos vocês. Se algum de vocês vencer esta competição de esgrima, então, além da recompensa em ouro, também concederei um desejo àquela pessoa. Um dos participantes perguntou: senhor, pessoas de outras famílias podem se inscrever na competição? Roman explicou que, se você provar que vem de uma família do Nordeste, não consideraremos outras condições. Ele anunciou, para a alegria de todos: o concurso acontecerá em um mês. Esperamos que todos possam se preparar cuidadosamente e participar desta competição. Após o evento anterior, a família Dmitri realizou uma competição de esgrima. O concurso é uma boa oportunidade para o povo nordestino. Se um de seus espadachins vencer, a Guilda do Nordeste poderá realizar seu sonho. E quando vencerem, Roman Dmitri esquecerá tudo o que fez antes. E a relação entre ele e a família Dmitri será revertida. E restaurar a reputação perdida. Nesse momento, uma voz soou com um tom preocupado: podemos vencer? Porque além da nossa família, há muitas pessoas interessadas nesta competição. E temos força para superar e vencer? Em particular, há personagens muito fortes de batalhas anteriores, como Chris e Kevin, que também participam desta competição. Se esses dois se juntarem, não será fácil vencer. Entretanto, o Visconde havia calculado antecipadamente, sabendo que esta prova contava com 6 grupos participantes. Apenas um vencedor de cada grupo é necessário, então Chris e Kevin não são importantes para ele. Dessa forma, se você aproveitar as pessoas fortes de cada clã e dividi-las em grupos, pelo menos um grupo vencerá. Com este método, parece viável porque no Nordeste também há muitos soldados talentosos treinados desde jovens. A competição acontece durante um mês. Para não ser ofuscado pela família Dmitri e realizar seu sonho, ele e sua gangue devem aproveitar esta oportunidade. Porque para vencer a competição a todo custo, ele estava disposto a se passar por qualquer pessoa para entrar no concurso. Antes do treinamento, Roman fala sobre a batalha com os espadachins. Para vencer a competição, eles precisam competir ferozmente. Os 6 vencedores dos 6 grupos representarão a família Dmitri. As avaliações anteriores se aplicam apenas às vitórias atuais. Portanto, não é importante e não pode ser considerado como resultado dos vencedores. Embora tenham deixado o campo de batalha, a guerra ainda não acabou.
e os soldados devem estar sempre prontos para lutar a qualquer momento. Para tornar os soldados mais fortes, ele continuará dando desafios e recompensas. No entanto, para serem recompensados, eles precisam estabelecer uma reputação sob o nome da família Dmitri. E nos 6 vencedores. Se uma pessoa for escolhida como a vencedora geral, ele passará a ela a técnica avançada que utilizou. Cada batalha ou luta de espadas ajuda os soldados a treinar seus corpos, ao mesmo tempo em que os ajudamos a melhorar suas habilidades. Book ficou animado com este anúncio. Ele sabia que se possuísse essas habilidades, aumentaria sua força rapidamente. Aquele dia foi em um nível completamente diferente do deles. Se você puder aprender essas técnicas avançadas, esta é uma ótima oportunidade. Não só você, mas também Kevin e Chris. Os da família Dmitri também sabiam disso e estavam esperando pela oportunidade. Roman realizou esta competição com 2 propósitos: tornar os nobres do Nordeste claramente cientes de sua posição e da família Dmitri, ao mesmo tempo, educar seus subordinados para que se tornassem mais fortes. E quando a competição terminar, os resultados terão um enorme impacto, mudando o Nordeste asiático. A partir deste momento, o concurso começará. Além disso, no mês que vem, quando os soldados estiverem treinando, este também será um ótimo momento para ele praticar. Ele próprio já foi um demônio celestial, um ser nascido entre a fronteira da vida e da morte. Embora a batalha fosse feroz, ele não podia negar que correr para o perigo era um ato tolo. Enquanto seus subordinados se esforçavam para melhorar, ele também tinha que praticar, porque ele próprio queria se tornar melhor. Somente tentando constantemente ele pode se tornar forte. Lucas veio por trás porque ouviu o anúncio de que Romão o estava chamando. Romão ordenou que ele se escondesse por um mês para treinar. Durante esse tempo, ele não receberá nenhum relatório além daqueles relacionados ao clã e só quer se concentrar em seu treinamento. Ao mesmo tempo, ele pediu a Lucas que vendesse sua espada e fizesse com ela o que quisesse. A espada foi originalmente chamada de Lama, mas como era hora de encontrar um novo dono, ele a renomeou para Blaze. Lucas não deve de forma alguma revelar que é o dono da espada, porque isso causaria um rebuliço. De qualquer forma, venda esta espada se possível. Ele então disse a Lucas que poderia usar o dinheiro da venda da espada para financiar a guilda. Era uma espada afiada, com uma lâmina brilhante. Lucas se perguntou, por que ele viu que esta era uma espada boa e afiada que poderia matar alguém com um golpe? Então por que Roman queria vendê-la? No entanto, ele não perguntou mais nada, aceitando ordens para vender a espada, mas primeiro precisava encontrar um lugar para vendê-la, e pensou em leiloá-la. Porque quando eles souberem o valor da espada, eles pagarão um alto preço por ela. Depois, ele foi para uma cidade do Nordeste, que se destacava no setor de transportes graças ao seu porto de embarque. Quando chegou ao número de registro para verificar o item, Lucas colocou a espada na mesa para inspeção. O testador ficou boquiaberto com a potência e a magia desta espada. Aos seus olhos, ele pensou que era um produto de alta qualidade. O inspetor perguntou a Lucas qual método ele queria licitar e recebeu um lance anônimo do vendedor. O testador então confirmou a informação. O leilão gratuito não tinha preço mínimo e a cada vez aumentava em 10%. Após receber as informações solicitadas por Lucas e aceitar os termos, o inspetor levou Lucas para conhecer o gerente do leilão. O nome do gerente era Murray, e ele ficou muito feliz em receber Lucas. Após a avaliação, o gerente descobriu que a espada alcançaria um alto preço em um leilão, pois era uma espada de alta qualidade. Com boa qualidade, seu valor também será alto, pelo menos 30 moedas de ouro. O próximo passo é verificar a reação da espada humana. Uma espada de reação de nível 3 pode alcançar o título de verdadeiro espadachim. Ao inspecionar, o artesão ficou surpreso com o poder da espada Blaze. A espada reagiu ao mana até o nível 10, um nível extremamente alto que ele nunca tinha visto antes. Uma espada normal é inútil se não absorver mana. Mas esta espada não apenas recebe, mas também amplifica o poder do mana. O gerente Murray ouviu a notícia e também ficou chocado com o poder da espada. O leilão também começou. Para animar o público, o leiloeiro gritou que qualquer um que perdesse o leilão se arrependeria pelo resto da vida. Com sua reputação se espalhando por toda parte, desde nobres até ricos, todos participaram deste leilão. Em toda a história da Deline Auction House, um item tão especial nunca apareceu. O anfitrião apresenta a espada Blaze. Quando a espada foi exibida, todos ficaram surpresos com o item, uma espada que não era comum. O leiloeiro apresentou a espada com um tom de surpresa sem precedentes. Uma espada com habilidades especiais com reação de mana. Anteriormente, leiloou com sucesso uma espada reativa de mana de nível 7 por 300 moedas de ouro. Mas hoje, a espada Blaze reagiu ao nível 10 de mana, um nível sem precedentes. Essa informação causou comoção entre muitas pessoas. Ele havia participado de muitos leilões, mas nunca tinha visto uma espada tão poderosa. Assim que a introdução foi ouvida, as pessoas começaram a dar lances para se tornarem donas de Blaze. O preço inicial era 10 moedas de ouro, depois alguém ofereceu 20, 30 moedas de ouro.
A partir daqui, o lance aumenta em 50 moedas de ouro por turno, e o número continua a se multiplicar. Enquanto todos ainda estavam dando lances entusiasmados, o lance aumentou para 100 moedas de ouro por turno. A quantia de dinheiro dos licitantes continuou aumentando. Na escuridão, um homem de repente sorriu misteriosamente, sinalizando que um evento chocante estava prestes a acontecer. No clímax, as pessoas lutaram ferozmente para obter essa coisa preciosa. O quadro número 53 foi suspenso, informando o novo preço. O número chegou a 1.200 moedas de ouro, um número sem precedentes na história. O preço alto faz com que muitas pessoas desistam e desistam. Mudança de cena. Um homem com um olhar presunçoso no rosto está sentado na área VIP do leilão de Adelian. Aquele homem era o Marquês Valentino, uma figura poderosa e rica que sempre manteve uma postura neutra na política. No entanto, ele é um guerreiro ousado no leilão, sempre pronto para competir pelos itens mais valiosos. Que turbulência esse leilão devastador trará ao reino? A resposta ainda não foi decidida, pois o preço chega a 1.200 moedas de ouro. Embora esse valor fosse muito alto, o Marquês Valentino ainda acreditava que a espada Blaze valia muito mais do que o dinheiro gasto. Ele sabia que a espada não apenas reagia fortemente ao mana, mas também ajudava o usuário a atingir o nível de um espadachim 10 estrelas. Este nível é o destino dos sonhos de todo espadachim, com duas escolas principais, espada mágica e espada de aura, forçando o perseguidor a escolher apenas uma. Em termos de poder, a espada aura é superior e a escolha de espadachins que querem afirmar seu valor através do poder. Enquanto isso, a espada mágica é para aqueles que são mais fracos, não conseguem controlar a aura, mas desejam alcançar o poder supremo, eles ainda escolhem a aura. Ele entendeu o valor superior de Blaze, então estava determinado a possuí-lo a todo custo. Ele acreditava que se esta espada Blaze criasse um precedente para espadas semelhantes, seu valor aumentaria ainda mais. Blaze se tornaria um ícone, a primeira espada a atingir o maior preço em um leilão. Ele achava que o criador de Blaze era um mestre espadachim, dando à espada uma distinção especial. A reputação do Marquês também não é desconhecida, ele é famoso como um colecionador de espadas com aspirações malucas. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, fazendo com que ninguém ouse confrontá-lo. Por isso, no leilão, todos foram cautelosos, não ousando causar conflito com o Marquês. No final, o convidado número 53 foi ele, o vencedor e se tornou o novo dono do Blaze. Após a vitória, ele não conseguiu conter o desejo e imediatamente pagou a dívida na hora. Ele trouxe uma caixa contendo um total de 1.300 moedas de ouro. O Sr. Murray ficou surpreso porque a espada estava avaliada em apenas 1.200 moedas de ouro. Mas para ele, 100 moedas de ouro eram apenas uma pequena quantia de dinheiro, então ele deu uma recompensa extra. Murray ficou surpreso e preocupado porque ele não era uma pessoa fácil de lidar, mas mesmo assim agradeceu pelo dinheiro. No entanto, ele queria saber a identidade da pessoa que forjou esta espada. Criei uma desculpa para conhecê-lo e agradecer por criar esta obra-prima. Ao ouvir isso, a expressão de Murray ficou estranha. Ele teve que confessar que não poderia revelá-lo, porque o dono da espada era anônimo e pediu desculpas por medo de ofender sua autoridade. Vendo isso, ele não forçou, pois entendia os princípios da casa de leilões. Murray sentiu-se aliviado e agradeceu pela compreensão. No entanto, ele não desistiu, dizendo-lhe que se houvesse algo forjado por aquele artesão, ele deveria notificá-lo imediatamente. Se esta Blaze possui um poder tão aterrorizante, então as outras espadas do ferreiro devem ser igualmente formidáveis. Ele sorriu maliciosamente, ansioso pela próxima criação do ferreiro. Depois do leilão, as pessoas ainda falavam sobre a espada, e ele estava complacente com sua vitória. É uma espada excelente, uma obra de arte esteticamente agradável e poderosa. Ele segurou a espada na mão, admirando-a e elogiando-a sem parar. Embora ele possuísse muitas espadas excelentes, esta foi a espada mais extraordinária que ele já teve. Uma espada tão extraordinária, o ferreiro deve ter sido um mestre extraordinário. Ele imediatamente ordenou que seus subordinados verificassem todos os ferreiros pertencentes à família Dimitri. Na verdade, ele só queria encontrar o ferreiro talentoso que criou esta obra-prima. Ele queria conhecer e aprender mais sobre outras obras requintadas do artesão. Um mês passou num piscar de olhos. Roman vivenciou muitos eventos durante seu treinamento. Os soldados ainda estão praticando o combate diligentemente. Naquela época, Chris estava treinando com um soldado. Entretanto, este soldado não consegue derrotar Chris e aponta as fraquezas do oponente. Chris comentou que os soldados não tiveram defesa durante o ataque. Apesar do esforço, a força ainda é fraca, falta sensibilidade e só age por instinto. Ele lembrou que no campo de batalha da vida e da morte, é preciso pensar com cuidado porque só existe uma vida. Ao ouvir a avaliação e o lembrete, os soldados expressaram sua gratidão a Chris. Este soldado está confiante de que entre os 6 vencedores, Kevin, Vulcan e Falk ainda têm uma chance. No entanto, mais 2 pessoas permanecem não identificadas. Como as habilidades de todos são iguais, ninguém realmente se destaca.
De repente, ele sentiu uma força poderosa vindo de trás. Ao se virar, ele viu algo que abalou os céus e a terra. Ele se perguntou se os céus e a terra estavam realmente tremendo. Voltando a 15 dias atrás, Roman estava forjando uma nova espada com uma expressão feroz, relembrando velhas memórias. Ele se lembrou da primeira vez que lutou contra o Sr. Butler, se perguntando se poderia ter vencido se não tivesse usado toda a sua força. Essa vitória se deveu em parte à complacência do Sr. Butler e ao desejo de proteger o príncipe do perigo. Com a força de um espadachim de 5ª estrela de primeira classe, o Sr. Butler é realmente um oponente formidável. Compreendendo sua própria força, Roman não se permitiu ser complacente após esta vitória para não repetir o mesmo erro. Apesar de ser Roman Dmitri há muito tempo, ele ainda não está acostumado com esse papel. Antes um demônio celestial invicto, ele confiava em sua força, mas agora as coisas são diferentes. Ele sabia que no futuro haveria muitas outras batalhas esperando por ele. Ainda havia inúmeros especialistas que não tinham aparecido, então ele se lembrou de ser cauteloso e não agir precipitadamente. Em qualquer época, confrontar os fortes é um desafio perigoso. Mesmo que ele alcançasse a maior parte de seu poder, ainda haveria muitas pessoas no mundo que poderiam fazer o mesmo. Para sobreviver, você precisa entender quem você é e onde você está. A partir daí você pode continuar firme e praticar o futuro. Por enquanto, precisamos trabalhar duro para recuperar nossa antiga força. Ele trabalhou duro na forja, do nascer ao pôr do sol, dia após dia. Graças ao treinamento implacável, o corpo fica vermelho como fogo, os olhos são determinados, espalhando calor ardente. Graças a essas dificuldades, seu corpo quase atingiu seus limites. Não importa quão difícil seja o presente, ele acredita que no futuro será mais forte e firme. A destruição é a premissa para o renascimento. Se você tentar, tudo poderá ser alcançado. Na nova jornada, companheiros são indispensáveis, e esta nova espada acompanhará Roman nos passos de Blaze. A espada com poder avassalador, quase superando Blaze, é a espada de chamas. Uma espada poderosa, queimando como um fogo violento, devorando todas as fontes de poder. O meticuloso processo de forjar a espada de fogo levou o corpo de Roman ao seu limite. A segunda transformação parecia querer sair de seu corpo, rompendo os limites para renascer em uma forma mais forte. Esta é uma mudança enorme necessária para planos futuros. Ao sair da forja, Roman sentiu como se tivesse se transformado, a força em seu corpo havia mudado claramente. Com esse físico, pensando na batalha anterior, ele se perguntou se conseguiria vencer facilmente agora. Depois dessa reencarnação, não apenas um, mas 2 butlers não eram mais um problema para ele. Para atingir o poder do demônio celestial, ele sabia que precisava passar por 3 estágios. Apesar do treinamento meticuloso que ele havia feito para atingir sua força atual, ele percebeu que estava apenas na primeira metade do primeiro estágio. No estágio intermediário, a potência vai disparar. No terceiro estágio, ela quase atingirá seu limite. Se ele atingisse esse limite, Roman acreditava que ninguém naquele continente poderia ser seu oponente. Com a arrogância de um demônio celestial, após essa transformação, até mesmo muitos mordomos não são nada para ele. No entanto, ele se perguntou se conseguiria seguir o caminho de um demônio celestial nesta vida como antes. Essa escolha fará você se arrepender? Neste novo continente, espadachins que usam aura são realmente extraordinários. Novos poderes que os artistas marciais não conseguem igualar, forçando-o a mudar para se tornar mais forte. Roman aceita aprender e absorver coisas novas deste mundo. Será que ele conseguirá fazer algo inovador combinando treinamento em artes marciais e aura? A resposta só pode ser encontrada por seus próprios esforços e vontade no futuro. Capítulo 82. Roman Dmitri com um corpo forte, segurando uma espada na mão, uma enorme quantidade de poder o cobria. Ele praticou tanto que sua mão ficou ferida e havia manchas de sangue na espada. Roman disse a si mesmo que, ao renascer e seguir o mesmo caminho, ele achava que tudo se repetiria, nada de especial. Mas agora, ele percebeu que essa jornada era realmente interessante e sorriu com satisfação. Parado em frente a um grande buraco, Roman pensou consigo mesmo. A técnica da espada demoníaca celestial agora é completamente diferente de antes. Isso significa que a técnica da espada do demônio celestial não apenas não enfraqueceu, mas também ficou muito mais forte do que antes. Ele olhou para o céu azul claro, pensando consigo mesmo que ainda havia muitas coisas neste mundo que ele não conhecia. Querendo que a vida fosse especial, Roman Dmitri fechou os olhos e pensou consigo mesmo, desafios que ameaçam a vida, venham. Porque ele entendeu claramente que somente enfrentando os desafios que este mundo traz, ele terá motivação para continuar vivendo. Começando com o nome Roman, ele começará sua jornada até o topo da sociedade. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, ele ouviu Chris correndo de longe. Ele gritou apressadamente, "Comandante, você está bem?" Antes que pudesse terminar a frase, Chris parou, aparentemente incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Olhando para a cena diante deles, todos ficaram surpresos e exclamaram, "O quê? Como isso pode ser?"
Mas Roman permaneceu calmo como se nada sério tivesse acontecido. Ele se virou e disse suavemente, não é nada. Os soldados ficaram boquiabertos de espanto ao testemunharem Roman, com seu imenso poder, sem usar magia, sendo capaz de mudar tanto a terra. Vendo isso, Roman rapidamente assegurou, estou bem, vá. Ao ouvir o comando de Roman, Chris e os outros imediatamente abaixaram a cabeça e responderam, sim, iremos agora, antes de irem para outro lugar. Quando confrontadas com dificuldades e medo, as pessoas muitas vezes param e não ousam ultrapassar o muro que as impede. O vice-capitão Chris costumava ser esse tipo de pessoa, que só conhecia o medo e fugia, sem ousar olhar para trás. Mas à medida que via seu comandante avançando cada vez mais em poder, Chris começou a sentir nojo de si mesmo. Ele cerrou os dentes e se perguntou, o comandante deu um passo tão grande, mas o que estou fazendo? Olhando para o exemplo brilhante de Roman Dmitri, Chris pensou consigo mesmo, naquela época, eu sempre trabalhava duro para me desenvolver, que razão tenho para ser complacente? Ele se sentia tão inadequado e isso era tudo o que conseguia obter. Isso se tornou sua motivação, nesta competição de esgrima, não apenas para vencer, mas também para provar sua força. Ele não pode deixar que a distância do comandante seja muito grande e deve derrotar qualquer inimigo que esteja em seu caminho. Chris disse a si mesmo, de qualquer forma, preciso me tornar mais forte do que sou agora, para me tornar um protetor digno de Roman. Depois de um mês, a espada foi finalmente concluída. Roman ficou muito feliz com a obra-prima que criou, uma espada tão requintada que até ele mesmo exclamou, linda. Roman Dmitri olhou para a espada e pensou em qual nome dar a ela. Ele pensou consigo mesmo, Salamander Blaze? Se as espadas anteriores foram o começo, então esta espada representa o eu atual. E assim, Roman Dmitri chamou essa espada de a espada do demônio, um símbolo que mergulhava todos os inimigos no desespero e na miséria. Com orgulho, Roman decidiu nomear oficialmente esta nova espada de Espada da Noite. A cena muda para o escritório de Roman Dmitri. Chris entra para relatar o status das batalhas do último mês. Há uma partida a cada 3 dias, e graças a isso, eles selecionaram as pessoas com maior porcentagem de vitórias. Chris enviou a lista de candidatos selecionados para Roman Dmitri para revisão. A lista inclui os nomes Chris, Kevin, Volkan, Poki, MC Burnie e Henderson. Roman ficou um pouco surpreso porque os 4 primeiros nomes eram os esperados, mas MC Burnie e Henderson estavam além de suas expectativas. Roman olhou para a lista. Chris esperou sua opinião. Depois de dar uma olhada, Roman disse a Chris para apenas seguir a lista. O fracasso não pode existir neste mundo, ele enfatizou. Roman lembra Chris de provar sua força e poder nesta competição. Ele ficou particularmente impressionado, principalmente quando o concurso foi realizado sob o nome de Roman Dmitri. Ouvindo as instruções de Roman, Chris as levou a sério e estava determinado a não decepcionar seu comandante. Mas Roman deu um sorriso significativo e disse a Chris para não esperar muito desta competição. Foi assim que, até o dia anterior à competição, do lado de fora do pátio, os soldados ficaram em alvoroço quando um homem inesperadamente encontrou um conhecido que também estava participando. Quando perguntado, a outra parte respondeu calmamente, claro, a recompensa é 100 de ouro. Com essa quantia de dinheiro, não posso ignorar. Poderiam ser os homens do Visconde Conrad, um mercenário da linha de frente? Ele declarou confiantemente que mostraria a todos o poder assustador da espada mercenária nas linhas de frente. Ao ouvir isso, alguém caiu na gargalhada e zombou. Um mercenário? Se você está tão confiante, por que não luta contra o vice-capitão Chris? Ao ouvir isso, o mercenário empalideceu, pois ele entendeu a força terrível de Chris. Ele gaguejou e repreendeu de volta. Idiota! Vendo seu medo, a outra parte sugeriu, então tente lutar com Kevin, talvez seja mais justo. Ao ouvir o nome Kevin, ele ficou ainda mais assustado, pois Kevin era famoso por ser um demônio com terríveis intenções assassinas. A conversa continuou enquanto eles mencionavam outros 2 personagens, Vulcano e Poki, ambos muito poderosos. Eles concluíram, se você quiser sobreviver a esta competição, é melhor ficar longe de Chris, Kevin, Poki e Vulcan. Só de mencionar o nome foi o suficiente para fazê-lo se sentir pressionado. Não querendo ouvir mais, ele gritou, dê-me um pouco de paz. Pouco tempo depois, os grupos da competição foram organizados e anunciados, todos se reuniram para ouvir a lista. Os guerreiros na competição de espadas, emoções misturadas, alegria e tristeza. Sabendo que teria que enfrentar Chris, um barão da Associação Nordeste abaixou a cabeça, preocupado e desesperado. Ao ver isso, seu aliado falou para confortá-lo, não fique tão desesperado, ainda há esperança. Outra pessoa continuou, de qualquer forma, os espadachins da família Barão também são extraordinários. Um visconde também encorajou, não desista tão cedo. O barão ainda ficou surpreso quando Mark Burney, um amputado, entrou na competição. No entanto, ele estava confiante de que sua família venceria. Conrad se levantou e afirmou que essa disputa decidiria a sobrevivência do Nordeste.
Ele enfatizou que sua família venceria e levaria a associação ao sucesso. A afirmação fez com que os barões e marqueses gritassem em uníssono: derrotem Dmitri. Aplausos ecoaram por toda parte, aumentando o espírito de luta. O dia da competição chegou, as arquibancadas estão lotadas, o público vibra e aguarda ansiosamente pela competição. Em um canto escondido, o Barão Carlo ainda estava preocupado. Ele suspirou, pensando que não poderia desistir por causa do olhar da associação. No entanto, com uma expressão sombria, ele disse a Mark para não se esforçar muito, para não enfrentar perigos desnecessários. Mas Mark, com entusiasmo, prometeu que faria o melhor para vencer e esperava que o barão confiasse nele. Mark analisou seriamente que sua força não era comum. Tanto ele quanto Chris eram 2 estrelas, então não havia razão para ele ter medo. Ao ouvir essas palavras, o barão ficou tão comovido que não conseguiu conter as lágrimas e chamou o nome de Marcos com profunda confiança. O barão disse-lhe que se Mark não conseguisse resistir ou estivesse em perigo, ele aceitaria rendição para protegê-lo. A mensagem deixou Marcos ainda mais determinado a lutar com todas as suas forças para vencer. Ao subir no palco, a aura de Chris exalava um poder avassalador. Mas quando confrontado diretamente com Chris, a confiança de Mark desapareceu gradualmente. A aura assassina de Chris deixou Mark nervoso. O medo era evidente em seu rosto. Assim que o comando do grupo 1 começou, a batalha começou oficialmente. Mark imediatamente avançou com loucura. No entanto, Chris não demonstrou nenhum sinal de preocupação ou pressa em contra-atacar. Ele ficou parado e silenciosamente contou: 1 segundo. Em 1 segundo, Chris quebrou a espada de Mark, continuando a contar: 2 segundos. Mark ficou ali, completamente sem noção do que tinha acontecido. No segundo seguinte, Chris avançou, desferindo um golpe de espada fatal que deixou Mark incapaz de reagir. Um golpe fatal. No terceiro segundo Mark caiu, e Chris lentamente retirou sua espada. Em apenas 3 segundos, Chris encerrou a luta, derrotando Mark com 2 golpes de espada. Então Chris, representando a família Dmitri, venceu e entrou na segunda rodada. Vendo os acontecimentos tão rapidamente, Carlo não conseguia acreditar no que via. A diferença de força era muito óbvia. Logo após a vitória de Chris, Kevin não foi menos excelente, derrotando rapidamente seu oponente e avançando para a próxima rodada. Um por um, os soldados da família Dmitri, Chris, Kevin, Volkan e Poki, derrotaram seus oponentes e entraram no segundo turno. Alguns mantiveram o rosto sério, enquanto outros não conseguiram esconder a alegria pela vitória no primeiro turno. Os soldados restantes ficaram todos assustados e surpresos, percebendo que os rumores sobre a força dos soldados da família Dmitri eram verdadeiros. Eles realmente não poderiam ser derrotados. A última esperança dos outros soldados era encontrar uma maneira de derrotar Mark Burney ou Henderson. Ou eles podem optar por abandonar a competição para não enfrentar o fracasso. Finalmente chegou o dia do anúncio dos resultados. Quando foi anunciado que Henderson representaria a família Dmitri, a multidão foi à loucura. Henderson? Não acredito! Henderson? É o Lawrence Henderson? Não acredito! Todos ficaram surpresos, porque Henderson era famoso por ser fraco, incapaz até mesmo de brandir uma espada. Nascido em uma família de camponeses, ele era desprezado por todos e considerado incapaz de representar a família Dmitri. Como pessoas comuns, como eles poderiam entender a verdadeira força desses guerreiros? As 6 pessoas que representam Roman têm força extraordinária e reputações distintas. Entre eles, Chris e Kevin são os 2 mais fortes, confiados por Roman e que são o pesadelo de muitos outros soldados. Eles são a luz e o diabo do Cairo. Conhecendo sua verdadeira força, todos querem evitá-los porque enfrentá-los só levará a uma derrota desastrosa. Não apenas Chris e Kevin, mas também Volkan e Book também assustam muitas pessoas por causa de sua força e origens superiores. Anderson, um mercenário, também possui uma força muito além daquela das pessoas comuns. Enquanto isso, Mark Burney e Henderson são nomes que fazem as pessoas se sentirem aliviadas porque são considerados fracos. Mark era menosprezado por ter um braço só, e Henderson era apenas um fazendeiro desconhecido. Muitas pessoas nunca ouviram falar de Henderson. Voltando ao jogo, todos nas arquibancadas conversavam sem parar. Ouviu isso? Aquele tal de Henderson quase fez xixi nas calças durante a audição. E isso deixou Henderson ainda mais fraco e tímido aos olhos de todos. Eles achavam que até mesmo ingressar seria um grande desafio para ele. Enquanto o anúncio começa a primeira rodada do grupo 4, soava do lado de fora. Em outro canto, o pai de Roman o chamou para conversar. Ele expressou dúvidas sobre se o concurso realmente ajudaria a reorganizar o Nordeste como Roman pretendia. Ou há algum outro motivo especial para você estar realizando esta competição de esgrima? Ele acrescentou que, embora a competição fosse realizada em nome da amizade, os clãs do Nordeste certamente não apoiariam Dmitri facilmente. Entretanto, Roman havia calculado com antecedência e respondeu confiantemente: "Isso é necessário, pai." Ele explicou que a Associação Nordeste definitivamente usaria a força para confrontar Dmitri, mas ele estava confiante em suas próprias habilidades.
Roman insiste que eles devem encarar a realidade de que não conseguem nem passar pelo muro de Dmitri, muito menos vencer. Ele enfatizou que seu objetivo era fazê-los obedecer. Uma vez domesticados, o clã Dmitri teria controle total sobre o Nordeste. Este era apenas o primeiro passo em seu grande plano. Do lado de fora do estádio, soou o anúncio da primeira rodada do Grupo 5. A partida entre Henderson e Taylor estava pronta para começar. Vendo a diferença de força entre os dois, a multidão o menosprezou e pensou que Henderson perderia rapidamente ao enfrentar um espadachim como Taylor. No entanto, Taylor e Henderson já se conheciam. Antes de começar, Taylor cumprimentou Henderson. Henderson respondeu, "Há quanto tempo, Taylor?" Taylor continuou, "A última vez que te vi foi quando você estava ajudando durante a temporada de colheita." O fato de Henderson ter desistido de sua vida agrícola e aparecido aqui era inacreditável para Taylor. Ele desistiu da vida de fazendeiro? Inacreditável! Taylor dá conselhos por causa do relacionamento deles, esperando que Henderson reconsidere. Ele se orgulha de seu poder de 2 estrelas e aconselha Henderson a se render para evitar perda de tempo e derramamento de sangue. Taylor também disse que, como conhecia Henderson, não queria machucá-lo em uma luta sem importância como essa. Henderson ficou parado, ouvindo em silêncio os conselhos do oponente, mas não vacilou. Ele abaixou a cabeça e respondeu, "Esqueça quem eu costumava ser. Se você é realmente tão gentil, por que não desiste? Eu definitivamente não vou deixar essa oportunidade te derrubar." Taylor parecia preocupado e pensou que Henderson se arrependeria dessa decisão, porque tinha certeza de que Henderson perderia miseravelmente. O grito começou a soar. Henderson avançou com a velocidade de um guerreiro feroz. Ele atacou Taylor ferozmente, com os olhos brilhando, cheio de espírito de luta. Taylor começou a perceber que algo estava errado. Henderson não era um fazendeiro comum, mas um homem de grande força. Henderson usou a técnica da espada Tulap, criando golpes poderosos e contínuos dos quais Taylor não conseguia se defender. Henderson está determinado a provar que é digno do comando. Ele se lembrou dos dias de treinamento duro, porque não percebia a aura tão rapidamente quanto os outros, mas tinha que lutar para senti-la. Ele se comparou a uma tartaruga lenta, mas continuou tentando seguir em frente. Apesar de ter ficado para trás, Henderson continuou tentando e se aprimorando para subir. Com a determinação dos dias de treinamento duro, ele tinha certeza de que venceria esta competição. Lembrando-se de seus esforços, ele atingiu Taylor com poderosos golpes de espada, fazendo com que sua força aumentasse. Vendo que estava prestes a perder para Henderson, Taylor explodiu com poder, determinado a não ser derrotado facilmente. Taylor liberou uma poderosa explosão de energia de seu corpo, fazendo com que Henderson ficasse cauteloso e recuasse. Taylor começou a contra-atacar ferozmente, mesmo não querendo usar sua aura. Ele sabia que se não a usasse, definitivamente perderia. Ele pensou que com o poder de aura, ele poderia acabar com essa partida rapidamente. Taylor saltou alto, carregando uma força tremenda, e avançou direto em direção a Henderson. O olhar determinado de Henderson refletia a imagem agressiva de Taylor. Henderson de repente se lembrou das palavras que Chris disse quando ele ainda era uma pessoa fraca, antes de ter a força que tinha agora. Mas agora, Henderson não é mais aquela pessoa. Durante o treinamento, quando os outros estavam desanimados e aceitavam a derrota, ele sempre seguia em frente com o desejo de vencer a si mesmo. Se naquele momento você também desistir, aceitar sua fraqueza, você será para sempre um covarde. Se você não ousar enfrentar o desafio, sua vida nunca mudará. Ele se lembrou e ficou mais determinado. As palavras de Chris despertaram um forte entusiasmo nele. Chris disse uma vez que, com essa determinação, Henderson teria uma chance de vencer e se qualificar para ficar ao lado do comandante. Este é o resultado de seus esforços incansáveis no último mês. Chris acredita que isso é totalmente possível. Lembrando daquelas palavras de encorajamento, Henderson se sentiu fortalecido. Ele agarrou a espada na mão e imediatamente assumiu uma postura defensiva. Enquanto Taylor atacava, Henderson brandiu sua espada para bloquear o ataque poderosamente. Apenas um golpe de espada é fatal. Henderson derrubou Taylor, fazendo-o voar dezenas de metros. Mas Taylor se recusou a desistir, imediatamente se levantou, cerrou os dentes e decidiu continuar lutando. Entretanto, a ponta da espada de Henderson já estava bem diante de seus olhos. Taylor não conseguia acreditar o quão forte Henderson era. Enquanto ele ainda estava atordoado, o resultado da partida estava claro. Taylor perdeu a batalha, derrotado pela espada de Henderson. Resultados anunciados. Henderson vence a primeira rodada do Grupo 5. O público não conseguiu esconder a surpresa. Eles conversavam ruidosamente, incapazes de acreditar que a pessoa que desprezavam, um fazendeiro, pudesse derrotar o espadachim Taylor com poder de aura. Os espadachins levaram anos para dominar Humana, mas agora um fazendeiro triunfou, superando aqueles que considerava fortes. Henderson levantou as mãos, encantado, sob os aplausos da multidão. Em outra área, um grupo de pessoas de status mais elevado observava a batalha com atenção especial.
O resultado inesperado os deixou preocupados. Os nordestinos estavam preocupados que o boato de que Henderson era um fraco não fosse mais verdade. Eles perceberam que a situação havia se tornado muito mais complicada. Em seu plano original, eles miravam em Henderson como um alvo fácil de derrotar. Agora eles temem que ele continue a vencer batalhas futuras. O Barão Grona os tranquilizou. Não percam a paciência desse jeito. Apesar da situação desfavorável, o Barão Golo ainda espera que a Associação Nordeste vença. O próximo é Kevin, um membro do Grupo 2. Passo a passo no palco, Kevin pensou consigo mesmo, estou 5 segundos mais lento que Chris. Pensando em Chris, ele disse a si mesmo, se perguntassem quem é a espada do comandante, a resposta definitivamente seria Chris. Portanto, Kevin está determinado a provar que não é inferior a Chris e que tem seu próprio valor. Ele decidiu usar sua própria maneira de expressar isso. O sino tocou anunciando o início da partida. Das arquibancadas, uma torcida ecoou. Vai, Miles! Kevin pisa no chão, de frente para Miles, um membro da Northeast Lumber Association. Miles está aterrorizado pela reputação de Kevin, conhecido como o Diabo de Dimitri. No entanto, uma vez no ringue, Miles decidiu lutar com todas as suas forças, não importando quão forte seu oponente fosse. Com isso em mente, Miles partiu para a ofensiva desde o início. Miles continuou atacando Kevin, mas Kevin apenas se defendeu e desviou facilmente. Aproveitando a oportunidade, Kevin desferiu um poderoso soco no estômago de Miles. O soco foi tão forte que deixou Miles atordoado e em pânico. Miles rebateu com um movimento de braço e um xingamento, seu covarde. Mas não importava o quanto ele tentasse atacar, Kevin desviava facilmente. Miles entrou em pânico e rezou silenciosamente. Por favor, bata nele só uma vez. Mas imediatamente, Kevin desferiu um golpe forte, fazendo o nariz de Miles sangrar e um dente também caiu de sua boca. Kevin, como uma fera, atacou com uma força avassaladora que deixou Miles aterrorizado. Miles disse para si mesmo, apenas um homem, mas terrível. Incapaz de se esquivar, Kevin continuou a atacar, fazendo com que Miles segurasse a cabeça e suportasse o golpe com dor. Miles se perguntou em desespero, será que consigo derrotar esse monstro? O público no ringue ficou impressionado com a força de Kevin. Eles não esperavam que ele fosse tão forte. A vontade de Miles desmoronou completamente. Com a voz trêmula, ele implorou para se render. Não demorou muito para que Kevin vencesse, entrando no terceiro round, provando sua força ao destruir a vontade do oponente. Quando os soldados se reuniram, o capitão Jonathan anunciou que desta vez a competição incluiria Chris, um cavaleiro de elite de Dimitri. Jonathan instruiu seus soldados, se vocês querem ficar mais fortes rapidamente, devem aprender com aqueles que os precederam. Ele enfatizou que Chris, como cavaleiro de Dimitri, seria um exemplo brilhante para todos seguirem. Todos responderam em uníssono, sim, senhor. Deste lado, Chris venceu e continuou avançando para a próxima fase. Os soldados observaram e aprenderam com Chris, tremendo de admiração diante de seu poder avassalador enquanto ele vencia em um piscar de olhos. O capitão Jonathan percebeu que Chris estava ficando mais forte a cada partida, demonstrando excelentes qualidades de comando e capacidade de liderança. Jonathan afirma que Chris é a espada que representa o comandante Roman. Não importa o quão forte o oponente seja, quando ele está diante de Chris, ele é dominado por seu ímpeto e poder. No round 2, Chris continuou vencendo rapidamente, com apenas um ataque que derrubou seu oponente. No entanto, isso ainda não parece satisfazer Chris. Seu rosto estava extremamente tenso, ele ainda sentia que isso não era o suficiente. Chris continuou a atacar repetidamente, gritando em sua mente, eu quero mais. Um por um, os anúncios para as próximas rodadas soaram. Não importava qual luta fosse, Chris era muito rápido para atacar, e seus oponentes eram derrotados um por esse poder e velocidade aterrorizantes. Os recordes registrados por Chris, a volta 2 levou 5 segundos, a volta 3 levou apenas 8 segundos e a volta 4 levou 10 segundos. Em menos de um minuto, ele completou 3 voltas. Com uma velocidade tão divina, Jonathan não pôde deixar de ficar espantado. Ele não sabia desde quando Chris havia alcançado uma força tão terrível. Ele se virou para olhar o comandante Roman, imaginando como Roman havia conseguido mudar e aumentar o poder de Chris a esse ponto. Roman ainda observava a partida atentamente, enquanto Jonathan continuava se perguntando, o que ele fez com Chris? Enquanto o próximo oponente de Chris subia lentamente no palco, os soldados atrás dele conversavam. Desistir é a escolha certa. Eles desistiram. Eles são tão fortes que é melhor desistir logo de cara do que chegar lá e perder vergonhosamente. A seguir vem a batalha entre Farrell e Chris. Todos percebem o quão poderoso ele é. Eles se perguntavam se Farrell conseguiria vencer Chris. Alguns diziam que era impossível, porque Chris era muito forte em seu auge. Ao ver Farrell se aproximar, todos ficaram entusiasmados, imaginando se Farrell conseguiria durar 10 segundos ou se perderia mais rápido que o adversário. Outros apostaram uma moeda de prata que Farrell conseguiria durar pelo menos 30 segundos. O árbitro então anunciou,
Por favor, ambos os oponentes, venham para frente. Diante de Chris, Farrell pensou consigo mesmo que, lutando ou não, ele ainda perderia, mas resistir era outra questão. Farrell disse que, em vez de usar toda a sua força para lutar pela vitória, ele só espera durar 1 minuto. Como os perdedores foram derrotados miseravelmente em menos de 10 segundos, se ele conseguisse durar 1 minuto, seria considerado mais forte do que aquelas pessoas. Se Chris não o nocautear depois de 1 minuto, Farrell certamente assumirá o centro das atenções como o homem mais duradouro. No entanto, Chris não o deixou realizar seu desejo. Assim que o anúncio da rodada final do Grupo 1 soou, Chris já havia se teletransportado para longe. Antes que Farrell pudesse fazer qualquer coisa, ele recebeu um golpe de espada de Chris. Os espectadores estavam todos boquiabertos de espanto. Eles estavam petrificados pela visão diante deles, incapazes de falar. Poucos segundos depois, os soldados voltaram a si e disseram, que inacreditável. Eles nunca viram Chris brandir sua espada, seu poder era grande demais para descrever. Em resposta à derrota de Farrell, o árbitro anunciou, esta volta da vitória faz de Chris o líder do Grupo 1. Chris entrou no ringue sob aplausos e gritos do público durante os 5 rounds. O tempo de luta de Chris foi de apenas 27 segundos, o suficiente para chocar a Northeast Association. Com uma velocidade de menos de 1 minuto, ele venceu e liderou o Grupo 1. Deste lado, no Grupo 2, o Diabo Kevin também não decepcionou com seu poder avassalador sobre a vontade do adversário. Ele derrotou facilmente os outros soldados, confirmando a vitória com força esmagadora. Nos grupos 3 e 4, com físicos fortes, Volan e Poki também derrotaram todos os oponentes, vencendo e avançando para a próxima fase. A maioria das pessoas da família Dmitri venceu rapidamente. Mais notavelmente, o grupo 5, onde a vitória de Henderson deixou todos maravilhados. Ele quebrou todas as previsões de derrota e venceu todas as partidas por uma grande margem, criando uma mudança surpreendente. E, finalmente, a única esperança da associação agora é o MC Burnie Six. Um homem que perdeu um braço pode vencer e se tornar o líder do grupo 6? No corredor, o confronto com o oponente que parecia fraco fez Don Bach sentir que havia um último raio de esperança. O Visconde perguntou a Gabriel, como você se sente? Gabriel, o cavaleiro da família Conrad, respondeu rapidamente, muito bem. Portanto, o Visconde Conrad depositou todas as suas esperanças em Gabriel. Todas as armas secretas da família Conrad foram treinadas desde tenra idade. Ele exclamou, claro que é bom. Ele calculou, Gabriel é um espadachim de 3 estrelas. Nesta competição, há restrições em aura. À primeira vista, isso pode parecer uma regra justa, mas definitivamente não é possível vencer um espadachim de 3 estrelas em termos de força. Vendo a situação diante de seus olhos, ele foi subjetivo e pensou que MC Burnie teve apenas sorte de chegar à 3ª rodada. Mas acabou, dessa vez ele definitivamente venceria e faria Roman desistir. Tendo escolhido trazer seu trunfo, Gabriel, ele estava muito confiante e disse a ele para lembrar de uma coisa, todos os espadachins da Associação Nordeste haviam sido eliminados. É por isso que Gabriel absolutamente não deve pegar leve com ele, mesmo que o oponente seja uma pessoa com deficiência. Sinta-se à vontade para pisotear MC Burnie como ele quiser. Mas Gabriel também não era bom, então ele não cederia a MC Burnie a qualquer custo. Ele se perguntou se poderia perder para um homem de um braço só. Por causa desse pensamento, quando ele pisou no palco, Gabriel ficou muito complacente. Ele não acreditava que perderia para um espadachim normal com apenas um braço. MC Burnie mal consegue ficar de pé, mas quer se tornar um cavaleiro. Entretanto, quanto mais ele observava MC Burnie, mais Gabriel julgava que seu braço direito ainda estava forte. Mas alguém como ele definitivamente não pode atingir o limiar de um espadachim, perder um braço e ainda participar de uma competição de esgrima. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, o árbitro imediatamente gritou alto para anunciar o início da partida. Assim que a luta começou, Gabriel imediatamente correu para atacar MC Burnie. Ele disse a si mesmo que MC Burnie não precisava vir aqui, deixe-o mostrar a ele como era a realidade. Diante da enxurrada de ataques de Gabriel, MC Burnie rapidamente se esquivou deles e até conseguiu contra-atacar. Gabriel pensou que tinha vantagem. Ele sorriu e pensou consigo mesmo, a única maneira de evitar meu ataque é desviar para a direita. Ao vê-lo desviar para a esquerda, ele atacaria para a direita, onde estava seu outro braço. Como ele estava usando apenas um braço, isso significava que o outro lado estava completamente exposto. Pensando assim, Gabriel levantou sua espada bem alto, mirou diretamente em MC Burnie e esfaqueou. Justo quando ele pensou que a vitória estava ao seu alcance e que acabaria com esta competição rapidamente. Então MC Burnie imediatamente se inclinou para trás para evitar um golpe fatal. Diante dessa situação, Gabriel se perguntou surpreso, o que é esse movimento estranho? Ele começou a ficar mais agressivo, suas mãos agitando sua espada continuamente. Então, MC Burnie avançou como um tornado, dando rapidamente uma cabeçada no peito de Gabriel, causando-lhe muita dor. Feito,
MC Burnier recuou rapidamente. Ele estava tão bravo que queria explodir por ter sido espancado por um homem de um braço só. Ele xingou. Seu bastardo, seus olhos estavam cheios de faíscas de raiva. Ficando cada vez mais irritado, vendo quão forte ele era, ele sabia que dessa vez não teve sorte suficiente para chegar à terceira rodada, mas com base em sua própria força. Quanto mais bravo Gabriel ficava, mais seu poder explodia. Ele pensou com raiva. Que diabos é esse desequilíbrio corporal? Sua raiva agora queimava como se quisesse queimar MC Burnier. Gabriel percebeu o ponto-chave de que MC Burnier aproveitou a falta de um braço para usar esse movimento e reequilibrar seu corpo. No passado, Romain havia instruído MC Burnier que esse era um elemento importante na esgrima, que era saber como utilizar o equilíbrio do corpo. A razão pela qual ele tem a força que tem hoje é porque Romain o guiou. Perder um braço é de fato uma fraqueza fatal para espadachins. Mas quando percebeu que perder um braço não era um problema tão grande, MC Burnier teve que aprender a transformar esse desequilíbrio em um movimento especial de esgrima. MC Burnier sempre se perguntou, o fundador da espada para canhotos era alguém que perdeu o braço como ele? Existia tal pessoa neste mundo? Essa pessoa tinha alguma qualidade especial? Mas ele rapidamente negou isso a si mesmo. Não como ele, alguém que havia abandonado a realidade. Naquela época, ele estava constantemente buscando um novo caminho para criar sua própria esgrima. MC Burnier se encorajou. Perder um braço não era nada. Não importava o quão cansativo o treinamento fosse, MC Burnier apenas olhava para o céu e dizia a si mesmo que um pouco de esperança era difícil de conseguir. Contanto que você se esforce para treinar, você encontrará um novo caminho que combina com você. É por isso que ele continuou tentando praticar para vencer e se tornou subordinado de Romain, que o guiou e o ajudou a se tornar quem ele é hoje. Graças a essas palavras de encorajamento, sua força ficou mais e mais forte. Sua vida como espadachim nunca terminaria. Pensando nisso, MC Burnier ergueu sua espada bem alto e mirou precisamente em Gabriel enquanto ele atacava. Um último golpe de espada encerrou a luta, e ele derrubou seu oponente, derrotando-o com um único braço. Assim, ele derrotou seu oponente com sucesso. Diante desse resultado, ele se lembrou e agradeceu ainda mais a Romain. Foi ele quem ajudou MC Burnier a mudar para melhor e encontrar um novo caminho e uma nova vida. De um espadachim comum que antes estava desesperado e queria desistir, ele agora derrotou um espadachim aura de terceiro escalão que foi treinado pelo clã Nordeste desde a infância. Com o resultado que todos previram, a família Dmitri finalmente venceu e, claro, a Aliança do Nordeste perdeu. Uma vez derrotado, o perdedor deve aceitar os termos, e a Aliança do Nordeste passará a pertencer à família Dmitri. Vendo esse resultado, o Visconde Conrad não conseguiu aceitar que havia perdido. Suas mãos se fecharam com força, aparentemente sem vontade. O Visconde Conrad pensou desapontado, este é realmente o fim. Se isso continuar, a família Dmitri só ficará mais forte com o tempo. Isso fará com que sua aliança entre em colapso. Acabou mesmo? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais aterrorizante se tornava. Seu rosto escureceu enquanto ele se perguntava, eles estão enfrentando monstros? Mesmo que eu tenha tentado de tudo com minhas conexões. Procurei o governo central, mas ainda não consegui derrotar esses demônios e monstros. Outros não entenderam seu humor e se aproximaram dele e perguntaram, o que devemos fazer agora? Essa pergunta o deixou desconfortável. Vendo que sua facção havia perdido miseravelmente, ele imediatamente deixou o local e não quis ficar mais um segundo. A aliança foi derrotada. Qual o sentido de ficar aqui? Não apenas o Visconde Conrad, mas todos os outros também ficaram surpresos. Desde quando a família Dmitri se tornou tão poderosa que ninguém conseguia derrotá-los? Eles certamente não eram tão fortes no começo. De repente, um cara de algum lugar apareceu e disse, no entanto, para criar subordinados tão inimaginavelmente poderosos, o líder deve ser alguém com força extraordinária. Um líder deve ser alguém que tenha a capacidade de liderar, controlar e guiar seu povo para que ele se torne cada vez mais forte, de modo que ninguém possa se comparar. Para tornar os outros incapazes de julgar, é preciso alguém que possa mudar as coisas e abalar a terra. E Romain fez isso por seu próprio poder. Ele usou sua inteligência e força para levar sua família ao topo por todos os meios. Então Taylor perguntou se eles entendiam o que isso significava? Ele então explicou. Romain era o líder e o mais forte, ajudando uma família poderosa a se tornar cada vez mais prestigiosa. Agora o Nordeste perdeu. Eles não apenas perderam miseravelmente, os soldados também se espalharam em diferentes direções. Se eles próprios quisessem se tornar mais fortes, a única coisa a fazer era seguir, aprender e ser leais à família romana de Dmitri. A cena corta para Romain, que agora está cruzando os braços e encorajando a todos. Vocês todos trabalharam duro. Todos os soldados estavam reunidos em frente a Romain. Ele começou a falar, há algumas pessoas aqui que precisam da minha força, outras que me admiram. Todos aqui têm seus próprios objetivos e desejos, não apenas poder ou admiração, há pessoas que só querem estar ao lado de Romain e ser leais.
Mas Roman não gosta de relacionamentos complicados que surgem do fato de a outra pessoa não ter outra escolha. É por isso que Roman quer construir um relacionamento ideal, porque relacionamentos são formados com base em emoções genuínas. Um relacionamento que tem influência mútua será um relacionamento próximo e é o relacionamento ideal. Como ambos precisavam de algo de Roman, ele acreditava que seu relacionamento com ele seria forte no futuro, como se houvesse um fio unindo-os. Roman sorriu perigosamente e acrescentou: admiro seu desejo. Ao mesmo tempo, ele os lembrou de nunca se esquecerem de nada. Os escolhidos por Roman Dmitri não eram pessoas comuns. Eles trabalharam duro e se esforçaram muito, então acredite em si mesmo. Certamente eles sempre vencerão, nunca desistindo diante das dificuldades e desafios que ele lhes deu. E para recompensar seus esforços, Roman generosamente deu a cada um deles 3 moedas de ouro e lhes deu 3 dias de folga. Roman esperava que, com essa recompensa, os soldados se divertissem. Ao ouvir isso, os soldados ficaram muito felizes. Eles responderam em uníssono: obrigado, senhor, é uma honra servi-lo. Juramos nossa lealdade a você. Por outro lado, deste lado, Lucas estava observando cada movimento da aliança e viu que depois que a competição terminou, tudo aconteceu como Roman havia previsto. Eles se renderam completamente à família Dmitri. Esse resultado fez Lucas pensar que talvez por um tempo, a Aliança do Nordeste ficaria temporariamente em silêncio, eles parariam temporariamente de se opor à família Dmitri e esperariam por outra oportunidade. Roman retrucou após ouvir isso: no entanto, em um país governado por regimes rígidos, ainda haverá aqueles que ficarão insatisfeitos e sempre se oporão a ele. Não existe governo perfeito neste mundo. Por isso, não podemos prever como eles agirão e quais consequências resultarão. Para evitar conflitos com o governo central, precisamos minimizar os sacrifícios do Nordeste. Roman acredita que, portanto, se opor à Aliança do Nordeste neste momento é desnecessário. Quando Lucas estava prestes a perguntar algo, Roman continuou rapidamente: então, em vez de apenas tentar resistir, temos que mostrar a eles quem está no controle da situação agora. Temos que fortalecer a aliança. E finalmente, se quisermos destruí-los rapidamente, devemos dividi-los em pequenos grupos e então atacá-los gradualmente para destruí-los completamente. Roman então ordenou que Lucas fizesse isso imediatamente. Do outro lado, o Conde Douglas, da Força do Cairo do Norte, ainda estava furioso por não conseguir encontrar o ouro roubado. Ele gritou: ainda não viu esses ratos? Apesar de seus melhores esforços, seus subordinados não puderam fazer mais nada e, mesmo depois de lidar com os recentes, eles ainda não conseguiram encontrar o ouro. Antes da guerra contra Lawrence, Earl Douglas se uniu ao banco, usando suas conexões para ganhar grandes somas de dinheiro. Então, em preparação para os próximos eventos, ele também pediu dinheiro emprestado a Douglas e algumas pessoas poderosas do norte, incluindo Homer, mas acabou sendo derrotado miseravelmente por Roman. Quando o Visconde Barco fugiu para salvar sua vida, ele foi brutalmente assassinado e era o único que sabia onde estava o ouro. Nesse momento, o Conde Douglas lembrou que o fundo secreto da família Barco ainda era desconhecido, e Earl Douglas é a única pessoa viva com alguma pista.